Olá, gente, bom dia! Estamos começando o nosso Café com Pastor, mais um café delicioso, pode ter certeza, viu? Você que já está chegando aqui com a gente, seja bem-vindo. Você que já vai começar a compartilhar, deixa o seu like, é importantíssimo a sua participação, querido. Então prepare-se, porque hoje vai ser especial. Pastor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel, bom dia a todos os ouvintes e você que também nos vê pelos canais aqui no YouTube. De fato, a gente conta os programas porque a Bíblia até nos ensina a contar os dias, né? Para que tenhamos um coração sábio e de fato, a gente consegue ver, e é uma conquista, né? Termos toda essa quantidade, essa gama de ensinos da Palavra de Deus preciosa que pode levar pessoas para um nível poderoso de vida com Deus. Não estamos aqui de nenhuma forma nos promovendo, né, Manuel, mas promovendo a Cristo. E eu acho que isso é a grande circunstância aqui, né, que nós precisamos estar sempre de olho. Então você que está aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência, por você estar nos assistindo aqui também, e que você possa aproveitar e desfrutar, porque o café já está na mão aqui. Eu ia dizer isso, ó. Cafezinho já está aqui, queridos. Ó, o cafezinho já está aqui, delicioso, tá? O Café com o Pastor. Que, aliás, enquanto o pessoal está chegando aí, a gente já vai dar os bons dias também pro pessoal, né? Os pouquinhos as pessoas já vão chegando, já divulgamos nos grupos. O Café com o Pastor, a gente até brinca, né? É o café, realmente é o café, porque a gente toma o café mesmo, né? E como é delicioso, né, pastor? A gente conversar e falar da palavra de Deus, né? Falar das revelações, aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas, assim, porque a gente quer compartilhar, a gente vê a reação do pessoal também, né? E é legal que sempre a gente conversa aqui nos bastidores, né? Tanto com você, Manuel, quanto com a equipe, que não falta assunto, né? Não. O que nos falta é o filtro do que falar, né? Vamos dizer assim, ó, como peneirar e trazer algo, porque é tanta coisa que Deus nos traz, que às vezes a gente tem pouco tempo aqui nessa 1h30, já batemos 2 horas de café às vezes aqui, para poder transmitir tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. E de fato é isso. É bom, porque quando nós sentamos para falar a respeito das coisas de Deus, ele transborda, né? Porque a palavra dele é vida, é viva. Então, não se trata apenas do nosso conhecimento. Muita coisa Deus fala aqui no momento. E às vezes a gente assiste alguns e compartilho isso com você e não fique assim... não traga um julgamento, mas entenda o espiritual. Deus é tão poderoso que a sua unção ele fica no ambiente, fica nas coisas. Se você olhar para a Bíblia, Manuel, o pessoal pegava os lenços dos apóstolos, né? E as pessoas eram curadas, a sombra passava no lugar e as pessoas eram curadas. E a gente não conseguia entender o que é isso. Mas aqui, muitas vezes, quando Deus vem com a sua presença nesse ambiente, ele enche o ambiente aqui de unção e nós somos tocados por isso. E às vezes assistindo o Manuel. E assim, ó, é interessante que chega a ser engraçado, meus irmãos. Você que nos ouve, você que nos assiste aqui. Eu que estou falando aqui, Agnaldo, e eu gosto de rever sempre tudo aquilo que é gravado, né? Para a gente estar sempre melhorando, para a gente estar vendo como é que está a nossa fala. E às vezes eu sou tocado pelo poder do Espírito Santo, pela presença e pela unção que ficou gravada num café das coisas que eu falei, das coisas que nós interagimos aqui, para ver como Deus ele não está preso e a unção fica no local. Então você que assiste ao vivo, há uma unção da presença, mas pode saber que há uma unção também que fica gravado. E se o Espírito Santo quiser mover na tua vida, vai mover. Se você assistir esse programa hoje ou daqui não sei quantos dias, pode saber que tem algo do Senhor para a tua vida aí e você vai receber em casa. Amém, em nome de Jesus. E pastor, e a gente já sabe, né? Você já teve experiência, inclusive na igreja, de assistir um seminário online e ter não só libertação, como ter cura, né? Cura. Nós tivemos um seminário online que teve 17 pessoas da igreja que foram curadas. Nossa. 17 pessoas num momento. Então é muita gente. Na época era período de pandemia ainda, tinha 30 pessoas. Isso quer dizer que metade do povo que estava assistindo foi curado. Então, olha só. O digital também. Ele transmite. Agora, olha só. Isso é importante. Deixa eu falar aqui. Por isso que às vezes a gente compartilha algumas coisas, né? E tem muitas pessoas que eles não saíram da caixinha da religião.
E nós temos que tomar cuidado com a caixinha da religião, porque Jesus não veio trazer religião nenhuma. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então, quando a gente se prende à denominação, a entendimentos, a caixinhas de religiões, a gente perde a unção, a gente perde essa presença das coisas, sabe, Manuel? Nós temos que ter essa convicção de que Deus pode fazer as coisas através das telas. Tive experiência, vocês assistiram algumas delas aqui, no particular, nas mentorias que faço, de libertação, do mapeamento espiritual, todo aquele sistema de libertação, nas mentorias ali individuais, de pessoas ficarem possessas no outro lado. Não possessas, não é a palavra, mas demônios saírem, né? Elas não chegaram a ficar assim, de vomitarem coisas, de passarem mal, tudo pela... Teve a libertação ali. Teve a libertação, de fato, né? Das situações do que a gente estava ministrando, vomitarem e ter aquelas sensações e sentir, você vê a expressão da pessoa, a pessoa mudar de cor, mudar de aparência, tudo pela internet. Então, isso é um canal poderoso que Deus nos deu hoje. Porque a igreja pouco entrou no digital. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Há muito tempo essa tela já tem sido um altar para tomar o seu tempo e a tua atenção. E quem pensa que a tela não influencia na nossa vida espiritual está muito enganado. Assim como a unção é liberada através do que nós estamos falando aqui, tudo que é de ruim em filmes, séries, novelas, tudo que é promíscuo, tudo que é pecaminoso, tudo que é de má fama, tudo que é diabólico e que você assiste, o seu espírito absorve. A tua alma é afetada. O seu corpo sente as sensações. Então, assim, a gente não pode brincar. Às vezes as pessoas sempre falam, né, nas redes sociais, porque eu não sou conhecido. Eu não sou famoso, e como falei aqui, a minha ideia não é fama, a minha ideia é proclamar Jesus, mas uma coisa eu sei. O meu Deus me chamou para um ministério. E às vezes quando você fala alguma coisa, o pessoal, quem é ele para falar alguma coisa? As ideias saíram da cabeça dele. Não é um ministério que começou há 1 ano ou 2 anos, não começou há 1 ano ou 2 anos. Eu sou pastor ordenado há 15 anos, exercendo essa função de pastor tem mais 5, tem quase 20 anos. Então, 19 anos que eu sou pastor. Então, assim, sem contar o tempo do seminário, né? Que teve mais 5 anos para trás. Então, assim, ó, meu Deus, eu era um jovem. e aí vamos contar o tempo. Eu já era líder de música, líder de jovens e adolescentes na igreja. Desde os meus 15 anos eu comecei a me envolver com as coisas do Senhor diretamente, assim. 13, na verdade. E hoje estou com 44. Então tem mais de 30 anos de vida com Deus. Claro que crescendo e progredindo. E nós temos que ter essa ideia de que não se trata do que eu estou falando, de quem ele é, mas também tem informações por trás aqui. Enquanto a gente está nessa introdução e o pessoal já vai compartilhando aí, às vezes assim, eu tenho... Vamos falar que vamos cuspir uns currículos, né? Eu gosto de falar essa expressão cuspir currículo, porque às vezes a gente vai numa palestra e a pessoa, se tu tirar os currículos dela, não tem mais nada, né? Porque assim, ó, fica 30 minutos, não, exagerei, né? Mas assim, mas 10 minutos eu já assisti. 10 minutos de falando currículo, por isso, formação, especialização, doutorado, PhD, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas às vezes depois aí tu fica naquela expectativa, uau! Será que tudo aí o cara vai lá, fala 30 minutos, fala nada com nada, e já tive esse desprazer de ver que o conteúdo maior era a formação que ele tinha e os títulos na parede do que a vida em si. Do contrário do que eu sei que sou, e não tenho crise nenhuma na minha identidade, eu tenho conteúdo de vida, e não conteúdo apenas de papel. Glória a Deus. Mas o papel também respalda aquilo que já vivenciei. Então, para quem não sabe, eu tenho uma formação em teologia, né? Sim, eu fiz um seminário, depois eu fiz de novo para ter pelo MEC, né, reconhecida aquela fase do MEC que tinha que conhecer. Então eu fiz a faculdade de teologia, reconhecida pelo MEC, né? Grande coisa, né? Mas... É que para muita gente tem que ser, né? Então, mas e depois disso eu fiz sociologia, sou formado em sociologia. Uma pessoa de direito formada em sociologia é quase que um paradoxo, né? Não que eu seja de direita, mas eu tenho mais pontos que me representam hoje nesse papel, até porque eu tenho até aula nisso, que a questão de direita e esquerda, né, para o pessoal confundir, porque pensa que está polarizado, não está polarizado, está mais misturado do que o pessoal imagina. Fecha o parênteses aqui, mas as ideias que defendem hoje, na atualidade, a direita estão mais
pro lado daquilo que creio do que a esquerda defende. Enfim, para o pessoal entender. Aí também tenho formação em filosofia, tenho formação em música. A música é um curso livre, não consegui reconhecer pelo MEC, eu fiz todos, 4 anos de estudo. Uma formação em música para ser professor de música, né? Agora esqueci o nome da... Como é que chama isso? Às vezes dá um branco aqui, queridos. E daí também fiz um mestrado em educação nas ciências. Uma graduação? Na verdade, uma graduação, mas tem um nome, assim, para te ser professor. Meu Deus. Eu sou professor e esqueci o nome da... licenciatura em música. Isso. Bacharel em teologia, licenciatura para o ensino, né? Daí na parte da música. Não reconhecido pelo MEC, mas tem uma formação em musicoterapia. Formação não é graduação, né? Uma formação em musicoterapia. Tenho formação... Aí, se entrar nos coaches nessa área, aí vai longe, né? Então, tem PNL, tem vários coaches que a gente fez aí. Mas, enfim, para poder conhecer. Mas a sociologia me ajudou muito, porque a minha intenção da sociologia, Manuel, era conhecer a sociedade, interpretar o que estava acontecendo. Eles te dão vários teóricos para interpretar, mas existem vários outros que eles não te dão e que você tem acesso lendo, né? Então, quem não tem preguiça, estuda. E quem estuda, acessa aquilo que os comuns não acessam. Então, aí que a gente começa a perceber as coisas. Então, toda essa formação, assim... filosofia também? Filosofia também. E daí, na filosofia, ele fechou o currículo da grade, né, porque ele é junto com a teologia. Mas não dá para dizer assim que eu não tenho um diploma de filosofia. Teologia é com, entendeu? Uhum. E a música também nessa área aí. Falei já do mestrado em educação nas ciências. E assim a gente vai levando a vida, né? Estudando. Acho que eu mais estudei nessa minha vida que fiquei sem estudar. E hoje estudo a respeito. Comecei história, e daí por causa da ideologia da história, fiz um semestre e tranquei, Manuel. Não quis mais saber de história. Gosto de história, mas a história estava muito... Daí fiz uma formação que tem disponível também em história, não sei se eu falo aqui o nome, mas é uma academia paralela, vamos dizer assim, na internet, muito boa, inclusive. Então, assim, a gente vai se organizando. Para que eu estou falando dessas coisas? Para que quem nos ouça aqui não pense que a gente está falando coisas da cabeça, que a gente está sem temor de Deus, sem falar dos diversos cursos bíblicos que a gente fez. Hoje eu me considero mais biblista do que teólogo, porque teólogo estuda muita teologia, né? Tem muita hermenêutica no meio, muita hermenêutica, muita interpretação. O biblista está mais focado no que é a palavra mesmo, no texto no original, no estudo do hebraico, no estudo do grego. Não sou fluente em nenhum dos dois, mas sou estudioso de ambos, mais do hebraico, gosto mais do hebraico do que do grego. Inclusive, essa semana está chegando, estou muito feliz, consegui encontrar um Novo Testamento em hebraico. Glória a Deus. Olha aí. Então, o Novo Testamento em hebraico. Se vocês vissem a biblioteca do pastor lá, entendeu? Só de livros, um dia nós vamos tirar as fotos, vamos começar de igual. Isso aqui é só isso de livro, tem mais isso, é grande ali. Vai ficar pequeno aquela sala. Mas é uma bênção poder ter esse acesso. E uma coisa assim que nesse tempo a gente aprendeu a não ter preguiça de estudar, né? Glória a Deus. Eu tinha um amigo, na época é sargento, hoje em dia ele já é aposentado, é capitão. E eu fazia cursinho para ser militar, eu queria ser militar, né? E ele dizia uma frase assim muito impactante, que eu guardo até hoje. Muita coisa que ele falava não me serviu, mas uma frase que ele dizia assim, ó, quem não estuda de vida não muda. Eu disse assim, que legal. Então olha só. Daí ele incutiu isso na minha cabeça, dizendo assim, ó, quem não estuda de vida não muda. Eu disse assim, poxa, essa é uma realidade. Entrou mesmo? Entrou mesmo. Ficou. Então eu comecei a estudar para mudar de vida. Tu vê. Como é importante. E algo que a rede social, né, pastor, ele acabou e está cada vez mais afastando, né? A gente vê os jovens não querendo ler. A gente vê, né? Eu sei por filho, né? Meu filho tem um pavor de ler, enfim, está começando e a gente precisa educar. E obviamente, a gente falava sobre as redes sociais, de que a gente tem que ter um cuidado, né? Afinal de contas, querido, não esqueça que tudo que você vê e tudo que você coloca para dentro da sua casa tem downloads.
E para você que esteve acompanhando o Decodificando Altares. Nós começamos falando sobre altares dos vícios, falamos também sobre os altares destruidores de casamento. E foram 2 temas fortíssimos, que inclusive deu muita repercussão nas redes sociais, né, pastor? Todas, desde a questão dos vícios, como também de casamento. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje, partindo do nosso início aqui, da parte de vício, que o álcool, assim, meu Deus, foi algo assim que trouxe muita crise em muitas pessoas e, ao mesmo tempo, teve muita gente que não concordou com o que foi falado também. E a nossa ideia aqui nunca é criar um sistema de concordância, nem tampouco desavença, né? Apesar de que muitas pessoas... Uma coisa que eu pude ver assim, ó, vamos falar como um sociólogo agora. Foi ótimo para medir como que está o povo crente da igreja. E eu percebi que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Manuel. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Meu Deus, isso é forte, querido. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. E isso não é novidade. Para qualquer leitor atento da palavra, vai entender que as pessoas podem estar na igreja, podem mover nos dons e não estar em Cristo. Porque dom é um presente que você recebe. E não uma qualificação de santidade ou de proximidade de Deus. Você não cura uma pessoa ou expulsa um demônio porque você é favorito do Pai. Não, porque foi dado dons aos homens. Aquele que subiu às alturas, evocou o cativeiro e deu dons aos homens. E os dons são presentes de Deus. E cada dom tem uma cobrança posterior. Então quem tem dons, quem se move nos dons, vai ser cobrado pelo que recebeu. Agora, isso não qualifica você para reinar com Cristo, não qualifica você para ser um favorito de Deus. Tanto que você vai ver, se não me falha a memória, no capítulo 7 de Mateus, 5, 6 e 7 é constituinte do crente, que nós deveríamos estudar. Mas num desses capítulos ali, se não é o 7 ou 6, as pessoas vão chegar para o Senhor e dizer assim, em teu nome não fizemos isso, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, e o Senhor vai dizer assim, eu não conheço vocês. Porque usufruir daquilo que é, vamos usar assim, produto da obra de Cristo, vamos usar essa expressão, usufruir do produto da obra de Cristo não quer dizer que você conhece o Cristo da obra. Meu Deus. Porque se Ele te deu um dom, eu posso pegar alguma coisa que você fabricou, vamos dizer que você fez essa xícara aqui, Manuel, e essa xícara é feita pelo Manuel. Eu posso tomar café minha vida inteira nessa xícara e usar ela muito. Até mesmo doar café para outras pessoas. Mas nunca conhecer quem fez. Então, assim, não é porque eu recebi a xícara que agora eu faço parte do time do Manuel, que eu tenho intimidade com o Manuel, simplesmente eu uso a xícara dele. E tem muita gente usando as coisas de Deus. Essa experiência dos vícios e gente brigando na rede social para dizer assim, então Jesus... E a falta de respeito, a falta de reverência, a falta de temor está latente na igreja do Senhor Jesus, ou na comunidade das pessoas que se reúnem e se dizem igreja dele. Porque assim, as pessoas usaram palavras de baixo calão porque eu simplesmente falei a respeito do alcoolismo. E assim, o número de pessoas... Manuel, antes de eu ser pastor, eu atendia... Eu tocava, eu era músico desde os 13 anos, e eu ia com meus pastores, e a gente atendia um lugar chamado SOS Vida, que tinha aqui em Santo Ângelo, uma casa de dependentes químicos. Todos eles iniciaram com álcool. Todos eles iniciaram com álcool. E aí tu via assim, pessoas destruídas, vidas destruídas. Nós temos pastores amigos que saíram desses lugares e foram restaurados. E aí vem pessoas defender. E eu não estou dizendo assim, não importa se bebia ou não bebia, se o vinho era com álcool ou não álcool, se Jesus bebeu ou não bebeu, o tema não era esse. O tema era altar de alcoolismo. E sabe o que a fala das pessoas denunciaram? Que eles estão cativos nesses altares e o pior, não querem sair, não querem libertação. Exatamente, isso que é mais interessante. Querido, para você que está chegando, para você que é novo no canal, nós fizemos duas séries, né? Ou seja, 2 cafés. Hoje nós vamos para o 3º café, que nós vamos falar daqui a pouco já sobre Decodificando Altares, os ataques emocionais. Então fica aqui com a gente, daqui a pouco a gente já vai entrar, mas a gente precisa recapitular desses 2 altares
que sobre o alcoolismo, inclusive, as pessoas não se deram por conta, né, pastor? Que o senhor estava falando sobre um altar, sobre aquilo que está nas pessoas. Elas não discutiam aquilo que elas precisavam se libertar, ou existiam pessoas que precisavam se libertar. Não, eles estavam discutindo que, pastor, eu não posso beber. O assunto era e a discórdia foi outra. Totalmente. Né? E aí, tanto que eu te explicava, eu estudei, querido, e falei, eu sei que vinho tem vinho, só que na Bíblia, você tem que entender o que é o vinho que tem hoje, e o que é o vinho que a Bíblia falava. Existem 3 tipos de vinho na Bíblia. Falo novamente aqui. O Yain, que é o vinho geral, né? Que classifica todos eles, não fermentado e fermentado. Mas todo o Yain também era usado como específico em textos bíblicos, que era um vinho diluído em 1/5. Vamos pensar, 1 copo para 5 de água. Até 8 eles diluíam. De 5 a 8. Então você pegava, vamos dizer que eu pegasse uma xícara dessa aqui de vinho, se fosse fermentado ou não, porque não deixa claro qual dos dois que é, pode ser os dois, o fermentado ou o suco muito forte. Você sabe que um suco integral ele é muito forte, e às vezes pode fazer até mal para o teu estômago. Se você não é acostumado, você pode ter até uma diarreia de tomar um suco muito forte integral. Então, esse suco integral eu diluí em 5 copos, em 5 outros, ou até 8. Ou o vinho fermentado também era feito dessa mesma forma. Esse é o geral. Esse vinho, essa palavra é o que aparece no milagre feito de Jesus em João, em Caná da Galileia. Foi um vinho que eu não sei se era com álcool ou não. Se havia álcool, ele foi diluído em pelo menos 5/1. Pelo menos. Ou 8/1. E daí vai ter que falar tudo de novo. Mas não, a gente tem que explicar para que as pessoas não pensem que a gente está chutando coisa aí, que a gente está... querido, se você gosta da cachaça, da cerveja, do vinho, do uísque, de qualquer bebida destilada ou forte, esse é um problema seu. Mas não põe Jesus no meio da cruzada aí da situação, porque não é essa a questão. E nem eu tampouco te condeno. A Bíblia diz assim, para a liberdade que Cristo nos chamou, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se é um desejo tão forte no meu coração, é carnal. Olha, Manuel, é coisa tão importante de você falar assim, os vencedores, que é um outro assunto que a gente fala, que vão reinar com Cristo, e santidade não está referido ao que você pode fazer em Cristo, mas aquilo que você abre mão de fazer mesmo podendo. Olha só. O que vai qualificar você como santo e como alguém que Deus olha e diz assim, poxa, ele poderia fazer isso, mas ele está abrindo mão por amor de mim, não por religião, porque ninguém abre mão do que gosta, a gente já viu na própria bebida, ninguém abre mão do que gosta se não for por amor a Cristo. Se eu sei que, vamos dizer que eu tenho café, tá, queridos? Café. Mas vamos dizer que aqui é vinho, né? Diz assim, eu posso tomar vinho, mas eu vou abrir mão de tomar vinho por amor a Cristo. Isso é religiosidade? Não. Isso é santidade. Isso agrada a Deus. Isso difere dos demais. Então você será medido não pelo que foi proibido e você cumpriu. Porque o que foi proibido e você cumpriu, que vantagem existe, Manuel? Deus disse não faça e você não fez, daí você chega assim... A Bíblia fala em Lucas que aquele que faz exatamente o que foi mandado deve se considerar um servo inútil, porque só fez aquilo que foi mandado fazer. A mosquinha voltou aqui, né? Tem uma mosca aqui incomodando. Uma mosca aqui, em seguida ela... Estamos ao vivo, não dá para... Senão o nosso olho fica assim, pessoal, o que está acontecendo? É uma mosquinha incomodativa aqui. Então, olha só. Não é pelo que nos foi proibido de fazer, mas é por aquilo que nos é permitido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Exatamente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar dominar por nenhuma delas. Queridos, se você não consegue ficar sem tomar uma xícara de café, já tem problema. Nós somos gaúchos aqui. Se você não consegue passar um dia sem tomar mate, tem problema. Chimarrão, tem problema. Você está sendo dominado por alguma coisa. Se você não consegue deixar de comer determinado tipo de carne, determinado tipo de alimento, se você não consegue, olha, pegar no calo aqui da igreja, se você não consegue fazer um dia de jejum de 24 horas, tem problema. A comida,
domina você. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que... Não, não vem com a Bíblia diz. Eu estou falando de você. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do que Deus espera de nós. E não daquilo que a Bíblia diz ou deixa de dizer. Porque a Bíblia tem seus preceitos. E cumpri-la não nos coloca perto de Deus. Agora, abrir mão do que é permitido mostra que você ama ao Senhor de uma forma poderosa. Os outros dois tipos de vinho, né, terminando o nosso assunto aqui, é o tirosh. Ah, e esse do yain misturado, quando ele era sem álcool, era chamado, duas expressões no hebraico, bom vinho e vinho novo. Cada vez que fala essas expressões, geralmente estava falando do vinho sem fermentação. Uhum. O mestre Sala pega o vinho e diz assim, todos colocam vinho inferior primeiro. E você guardou o bom vinho até agora. Eu não posso comprovar porque eu não estava lá, mas é uma sinalização do que a gente estuda. E a gente estuda não aleatoriamente. A gente não estuda a partir do que eu gosto de beber. Eu não vou começar a estudar na Bíblia o café porque eu amo café. Eu não estou dizendo que eu amo, estou dando um exemplo. Eu não amo café, eu tomo café. Então, assim, não é a partir do que eu amo que eu começo a estudar para tentar trazer coisas para mim. Eu vou dizer para você, eu já tomei vinho. E eu gostava de tomar vinho, uma taça de vinho. Só que eu tomava só em ocasiões especiais. Eu tomava uma taça de vinho. O Espírito Santo falou comigo e eu decidi. No dia da minha ordenação, quando fui ordenado pastor, eu disse, Deus, eu nunca mais vou colocar o vinho na minha boca. Eu só tomava vinho. Uhum. Nunca mais vou tomar vinho. Enquanto eu for pastor, enquanto eu tiver... E eu aprendi que a gente é pastor até... Se tu for pastor e for para o inferno, vai ser chamado de pastor até do inferno. Bem-vindo, pastor. Não tem como tirar esse título mais, né? Eu escolhi fazer isso. Tem algum preceito? Não, eu decidi. Porque eu gostava de tomar vinho. Agora, pronto, sabia que era beberrão. Por isso que eu falando, não, nunca me embriaguei, nunca tive um problema. Eu gostava do sabor, do cheiro do vinho, sabe aquele negócio que nem o do café. Uhum. Tu degustar e gostar de alguma coisa. E eu não posso ser hipócrita e dizer assim que nunca tomei nunca tomei cerveja, nunca tomei whisky, essas coisas, nunca tomei. Mas o vinho, eu gostava de tomar uma taça de vinho. E tinha que ser suave, eu não gostava de vinho seco. Tem gente que diz que vinho suave não é vinho decente, que tem que ser o seco, que é o melhor. Enfim, cada um tem seu gosto. Eu optei, no dia da minha ordenação, a não mais tomar vinho. E meus filhos nunca viram uma garrafa de vinho na minha mesa. Agora, isso, queridos, como é importante tudo isso que o pastor está falando, né? E eu sei que, só para a gente fechar essa parte dos altares de vícios, havia uma crise, né, entre as pessoas que dizem, mas Jesus bebeu vinho na ceia. Não. Esse é outro... Esse foi um outro assunto que eles assim que o pessoal bateu muito, não bebeu, né? Até porque ele fez em Shabá, enfim, tem toda uma situação e aí de consagração ali, né, pastor? E aí outro vinho que fala na Bíblia é o tirosh, né? Que é o vinho sem álcool, que é o suco integral, tirosh. Quando Jesus fala em vinho novo, é exatamente esse. Quando de algumas pessoas dizem, mas o vinho guardado, armazenado que trouxeram, não tem como não fermentar, porque se tu guardar o vinho ele fermenta. Mas quando Jesus fez o milagre do vinho, não tinha vinho armazenado, ele fez o milagre ali. Tá? E quando ele tomou, existia a prensa na hora, em que você tirava o suco, que nem você tomar um suco de uma fruta natural, e hoje tem. Uhum. Você acha que não tinha na época de Jesus, só que a durabilidade era menor. E sempre tinha o vinho novo. Sim, muitas coisas, na verdade, você fazia, ou eles faziam, e era... ou seja, o alimento, a produção, era feito na hora e consumido na hora, né? Então, assim, Jesus na ceia, ele não tomou. Isso eu fui pesquisar. Há uma discussão entre judeus, rabinos e tudo mais, mas venceu na maioria dos votos, vamos dizer assim, das pesquisas, que o vinho da ceia não era um vinho fermentado. Porque a ceia foi estabelecida na Páscoa. E a Páscoa, eles entram, para quem conhece a cultura, para quem conhece a Bíblia, as festas bíblicas, na Páscoa não pode tomar nada fermentado. Eu não poderia tomar bebida fermentada, nem o pão com fermento. Então era suco integral
e pão sem fermento. Até hoje é uma briga nas igrejas e discussão que usam pão levedado, pão normal e ainda vinho para ceia. Me desculpe dizer, tá bem legal, você pode estar representando, mas não está sendo bíblico. Eu sei que alguém pode até pedrejar por isso e dizer assim, não sabe nada. Não, você que não sabe nada, me desculpe, você não sabe nada. Se você fica teimando com essas coisas. É só como dizem para mim, um básico de teologia faria muito bem. E agora, pastor, foi falado, obviamente, sobre os vícios, né? A gente falou ali sobre alcoolismo, drogadição, jogos, enfim, tudo isso que destrói as famílias, né? Ou seja, é uma porta de entrada para demônios agirem. Exato. E acabar com as famílias. Até assim, no e-book que nós vamos mostrar depois, todos eles aí, alguns já estão prontos, eu faço até uma alusão a isso. O último vinho mencionado na Bíblia é o secar. Cada vez que aparece essa palavra vinho, tudo é traduzido como vinho, Manuel, mas quando aparece secar, é condenação. Sempre nessa expressão vai ter condenação. É o vinho que tonteia, é a bebida forte, é o vinho que... Ai daqueles que amanhecem no vinho e vêm escorrendo, não sei o que lá, tem aquela parte em Provérbios lá. Então, é isso aí que a gente precisa entender. Dentro desse e-book, nós falamos a respeito do que é o álcool, para que o álcool é utilizado. E o álcool é utilizado para oferendas. E eu li num site, a gente respeita a religião alheia, né? Alheia quer dizer que não é a nossa, né, queridos? Não estou menosprezando ninguém aqui. E cada um segue o que quer seguir. Agora, se você gosta tanto do álcool e você quer tanto o álcool, eu acho que você está no lugar errado. Tem lugares que reverenciam o álcool, mas não é com Cristo. Uhum. Não é junto com Jesus. Tá? Então acho que as pessoas estão perdidas na sua identidade. Ou elas vieram desses ambientes e querem permanecer em Cristo. Isso funcionou lá com Constantino no ano 300, aonde foi tudo misturado, mas hoje em dia não funciona mais. A igreja agora é a igreja que vai... não é a igreja nem reformada, é a igreja restaurada. Aquela que vai de novo voltar aos preceitos de Israel, cumprindo Isaías capítulo 2, e aqui aguarda a vinda do Senhor Jesus. Então as pessoas acho que estão um pouco confusas nesse aspecto. Os vícios, então, eles aprisionam, eles chamam demônios. Existem tipos de bebidas. Não dá tempo de a gente falar tudo sobre isso, mas assim, cada tipo de bebida é para um tipo de demônio. Uhum. E tem uma lista, é só você procurar num site na internet você vai saber. Entra nessas religiões, você vai saber o que cada bebida e o que cada entidade maligna ou a entidade da religião que as pessoas cultuam gosta e o que faz através disso. Inclusive, na introdução de um desses textos que eu estava lendo, dizia assim, a bebida é fundamental para auxiliar a entidade a se manifestar. Então, a bebida e o giro, né? O rodopiar, porque a pessoa precisa estar com a sua mente, é necessário desocupar a sua mente para que a mente seja ocupada pela entidade. Isso aqui não é fala minha, isso aqui é fala de instrução dessas religiões. Agora, na minha religião, que eu conheço, vamos chamar de religião, o meu Jesus, ele fala o contrário. Que a nossa mente tem que ser renovada. Nós temos que ter a mente de Cristo. Exatamente. Cristo. Então, de certa forma, até é tudo uma questão espiritual. Tanto espíritos malignos ou entidades de religiões diferentes da nossa precisam de uma mente para ocupar. Cristo também precisa. Se a tua mente não quer se renovar, você nunca vai conseguir receber o que ele tem para você. Meu Deus. E assim, você nunca vai ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é dizer eu tenho a mente de Cristo. É pensar como ele pensava, é fazer como ele fazia. Aí alguém vai olhar de novo e dizer assim, mas ele bebia. Ai, meu Deus. Deu, chega. Né? Não, então... Queridos, assim, a gente fica o convite para você, aqui mesmo no canal, tem ficou lá disponível, está disponível para você assistir. Há quase 2 horas, mais ou menos, de café, falando especificamente sobre tudo isso que a gente falou aqui, tentando falar em 10, 15 minutos. Mas o outro altar, e que também foi muito produtivo pelo conteúdo, pelo aquilo que foi apresentado, e a gente observou que tem
muita gente, eu não falo só em questão de casal, eu falo questão de ser humano. Ser humano que precisa de libertação na parte, né, familiar. E a gente falou aqui especificamente de sexo, querido. Nós falamos sobre fornicação, adultério e perversão sexual. Meu Deus, que café, que tema que trouxe assim muita crise em pessoas precisando de, meu Deus, o que eu faço agora? Entendeu? Então, e dentro deles, a gente observa, pastora, que o senhor falou entre elas que a fornicação, ou seja, mesmo o adultério, mesmo digamos assim, dentro da pessoa casada, ela praticando adultério e a perversão sexual, juntando tudo isso é fornicação. Sim, a fornicação ela é abrangente. Então, até mesmo que está na sequência do livro ali, está falando de uma fornicação. A fornicação é todo o sexo fora da aliança. Então, todo sexo que é feito fora de uma aliança é uma fornicação. Se ela é feita quando solteiro, leva só o título de fornicação. Se ela é feita depois de casado, ela pode ser traição, pode ser adultério. Então, tem essa... Porque o casamento é uma aliança. Uhum. Então, quando você é solteiro, você não tem aliança. Então, você está fornicando fora da aliança também. Por isso que é fornicação. Mas você não está rompendo com ninguém. Você está prejudicando a si mesmo e a outra pessoa. Porque sempre quando um sexo é feito, envolve dois. E os problemas que isso traz, as questões que isso resulta, afetam as duas pessoas. Daí nós falamos a respeito da fragmentação, que algumas pessoas também não conseguem entender isso. Isso é científico, querido. Tem até uma expressão que está no e-book, eu falo no café, agora me fugiu, que é tanta coisa que vem na cabeça da gente agora, que está comprovado cientificamente que quando há um ato sexual, independente da aliança ou não, porque eles não estão falando sobre coisas espirituais, há uma fragmentação de DNA. A mulher representa a terra nesse aspecto e o homem representa a semente que fertiliza, né? que é colocado na terra para fecundar. Né? O processo natural da vida é assim. Por isso que sêmen, inclusive, vem da palavra semente. Né? Uhum. E daí, nesse aspecto, quando o sêmen entra no corpo da mulher, ele é fertilizado, ou seja, ela capta, ela absorve isso e vai para os órgãos, vai para os ossos, vai para o sangue e outras partes ali que é bem especificado, cientificamente falando. Então, quando você tem vários parceiros sexuais, você começa a perceber que há essa mistura total de coisas que aconteceram, das diversas relações e que agora confundem a tua identidade. Meu Deus. Então, assim, esse é o grande X da questão. E aí alguém até perguntou, né, dizendo assim, mas se eu uso o preservativo ou a camisinha, como o pessoal fala, não há contato de sangue, não há um altar. Se engana, porque não estou falando, um altar não quer dizer que tem que ter uma troca de sangue. O altar quer dizer que envolve sangue, houve, mesmo que seja através do preservativo, houve os rompimentos do vaso sanguíneo, houve a ejaculação do homem. Só não se encostaram, mas se fosse o ato... Não, e se fosse só a questão do coito, vamos usar essa palavra aqui, só a questão do coito, que fosse a situação, tudo bem. Mas e a troca de energia? Há uma troca de energia? Talvez você não saiba, mas o maior... isso também é científico. Né? No momento da ejaculação, no momento do ato do prazer, do orgasmo, a palavra que eu queria achar, do orgasmo no sexo, o homem e a mulher, se pudesse filmar isso, não estou falando de obscenidade, filmar o ato sexual, mas filmar campo energético, é a maior explosão de energia do corpo humano está no momento do ato sexual. E as duas energias se colidem, se fundem, não é nem que colidem, elas se fundem. É como se você visse assim, vamos fazer um imaginário aqui. Na hora do orgasmo, que ambos têm o orgasmo, é como se explodisse algo e virasse tudo uma luz, uma bola de luz só.
E talvez você pode dizer assim, mas isso é esotérico, pastor, isso é místico. Não, isso é a parte que você não estuda da vida. É a parte que a religião te bloqueou de estudar sobre isso. Então, esses campos energéticos existem. Lembra que eu falei que eu tenho uma formação em musicoterapia? Fala muito sobre frequência, sobre parte energética, tudo assim. Ó. É tão forte essa situação de frequência, né, do som, e tudo emite também luz. E aí até falava, né, que às vezes as pessoas ficam dizendo, que luz, pastor? Todo dom perfeito e boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Acabou o argumento, queridos. Vós sois a luz do mundo. Jesus, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Acabou teu argumento de dizer que não tem luz. Luz é energia, queridos. Então, e aí você vai estudar lá no hebraico. E rior, disse Deus, haja luz. Ele não está falando de lâmpada. Essa luz, porque o sol, os luminares não tinham sido criados ainda, Manuel. Ele diz assim, rior. Esse or do hebraico está falando de um campo energético de luz. Meu Deus, é muita coisa. Então, voltando aqui para o ato sexual... E essa sequência, ou seja, essa quantidade, só para a gente encerrar essa aqui, já vamos entrar na parte de emoções, que nós alongamos um pouco aqui, mas é muito importante que você entenda. Não, mas na verdade isso aqui que a gente já estamos falando das emoções. Já estamos falando sobre as emoções, porque ele entra dentro das emoções, né? É isso que a gente quer, a gente vai entrar mais a fundo um pouquinho ali sobre algumas situações. E as consequências, né, da quantidade de parceiros a uma perca de característica sua. Exato, fragmentação. Você perde totalmente o teu DNA lá que foi implantado que Deus... Porque você adquire, né? É mais do que isso. Você tem pedaços de você em diversas pessoas. Exato. E pedaços das diversas pessoas em você. Meu Deus, isso é forte. Então, assim, por que há tanto problema aqui? Nessa situação. Por que é tanto problema? Mas voltando só para terminar na questão eu estava naquela luz explodindo do orgasmo, né? E ali, se Deus está na aliança, é um dos maiores cultos. O maior culto que um casal pode fazer, abençoado por Deus dentro da aliança, agrada ao Senhor. Hebreus fala a respeito do leito sem mácula. Ele é presente nisso. Ele vai dizer, ai, credo, pastor, misericórdia. Uns até batem na madeira, né? Misericórdia. Como que Deus vai estar aqui? Queridos, tu acha que não está? Com certeza. Tudo, assim, né? Ele abençoou. Ele faz parte disso. Quando o ato sexual acontece e o homem e a mulher dentro da aliança têm um orgasmo, isso é um culto a Deus. Sabe o que ele faz? Ele traz nessa explosão, ele traz da sua energia, da vida de Deus e fortalece ambos. Quer saber qual é a maior receita para que o casal permaneça firme em Deus? Jejum e oração, pastor. Não é jejum e oração. Para que o casal esteja firme em Deus, a melhor coisa é sexo. Quanto mais sexo o casal fizer, não sexo pervertido, Manuel. Não estou dizendo para assistir filme pornográfico, para comprar brinquedinhos eróticos, que chamam de brinquedos hoje em dia, né? Fetiches, roupinhas, não sei o que lá. Isso traz maldição para o teu casamento. Agora o sexo, o sadio, com amor, não aquela coisa de uso de objeto, como se a mulher fosse para o bel prazer do homem, ou o homem fosse para o bel prazer da mulher. Não essa ocupação, mas a relação do sexo. E sabe quando vai acontecer mais o sexo entre o casal? Quando as telas saírem da frente. Porque antigamente era novela. Eu me lembro uma música de bandinha que tinha aqui na região sul, acho que aqui, para quem não conhece, a gente está no Rio Grande do Sul. E aqui nós temos uma cultura gaúcha, né? E música tradicionalista, mas tem uma influência também da cultura alemã, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, que as músicas chamado o estilo bandinha, que chamavam antigamente, né? E acho que até hoje devem chamar, né? Esse estilo. Hoje, tá. Então, enfim, antigamente, porque eu digo, no tempo que eu era jovem, mas tinha uma musiquinha que dizia assim, ó, a letra da música falava assim, dava direto no rádio: se você quer, pode vir curtir comigo a novela das 8. Só não me peça beijos, que eu estou ligado na tela.
Era o marido cantando pra mulher, uma música famosa. Alguém já vai pesquisar, vai achar a música da bandinha, né? Quem conhece vem até o som na cabeça, porque isso aí dava direto no rádio. Mas olha só, fala da relação de um esposo que está dizendo assim, ó, tu pode vir sentar aqui comigo, mas não me incomode porque eu tô vidrado na novela, ele dizia assim. Então olha só, desde lá. E quando alguém está vidrado na novela a ponto de não querer os beijos da esposa, a musiquinha era uma musiquinha de bandinha, para baile, né? Mas olha a importância. Lembra que eu estudo música, professor de música, formação em música, a gente faz análise das músicas. Mas olha o que ele está dizendo. Então me deixa em paz, curtindo a minha tela, deixa eu no meu altar aqui e não me incomoda, mulher, que eu não quero nem beijo contigo. E hoje o que faz com que a relação se esfrie, está aqui também. Ó. Não, só um pouquinho. Elas não tem mais tempo. Aqui nós temos a cultura de tomar o mate, né? Tomar o chimarrão. Às vezes até no momento do chimarrão só troca... Só troca, tá aqui, né? Alcançam... Pega o chimarrão e volta. Então, assim, isso está roubando de você a intimidade. Então, o que precisa ter é olho no olho, é conversa e muito sexo. Essa história de dizer assim, que não tô muito sexo, que eles não vai dizer assim, não vem com a fantasia, como eu falei aquele dia, né, que o jovem que é viciado na pornografia, ele monta o seu mundo pornô no quarto. E ele acha que aquilo que ele assistiu nos filmezinhos pornô, que era um homem viril que nunca tem problema com a sua ereção e que tem várias parceiras e que faz sexo várias vezes, isso vai ser uma realidade depois com essa mulher e que a mulher vai ficar ali a vida inteira e ele não vai ter nenhum... Isso é demoníaco, isso é diabólico. Agora, quando eu falo fazer muito sexo, é ter uma rotina de sexo. E de qualidade com o seu parceiro, sua parceira. Arrumando, a Bíblia fala, arruma o quarto, arruma a cama, exatamente. Perfuma, organiza. E eu vou dizer assim, eu sei que às vezes as pessoas podem dizer, eu falei até bem legítimo sobre isso, sobre o sexo, que a mulher ela tem 7 dias de folga, no qual o homem não deve se aproximar, que é no período menstrual. Respeite esses 7 dias. Depois desses 7 dias, tu tem 30 dias para usufruir. Mulher e homem. E quanto mais sexo você fizer nesse tempo, não estou dizendo que você vai ter que fazer 30 vezes o sexo, né? Não, para, queridos. Seja inteligente e sabe que não é assim, né? Não existe isso. Mas você, assim, que se organiza. Eu digo assim, um casal sadio... Olha só, interessante isso que o professor falou. Até mesmo aquele, né, que procura todo dia, querido, tem altar aí. Tem problema. Quem procura todo dia é uma insatisfação, tem um vazio aí que ele quer preencher com outra coisa. Ou uma mente pornográfica. Exatamente. Então, assim, mas eu vou dizer assim, um casal sadio que abençoa seu lar e tem uma manutenção sexual para edificar sua casa e está vacinado contra todo o adultério, contra todo o altar de adultério, de traição, sexo 2 vezes por semana, nesses outros dois períodos. Você programa. Mas tá louco, não tem tempo nem para... Como é que eu vou ter tempo para fazer sexo 2 vezes por semana? Pois é, queridos, eu sei, eu atendo casais que fazem a cada 6 meses, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e uns que não fazem mais e não sabem, não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais. Queridos, me fala que isso é normal. Me fala que não tem coisa demoníaca aqui no meio. E se um casal que não faz a manutenção sexual pelo menos uma vez por semana, está com problema. E outra, né, pastor, assim, você fica quanto tempo no celular? Quanto tempo você fica no celular? 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Às vezes você não para, né, às vezes nem para comer. Quando você pegar o celular, você fica meia hora só vendo bobagem. Querido, se você reservar 15, 20 minutos, meia hora, para você estar junto com o teu parceiro, junto com a tua parceira, meu Deus, quanta coisa. E o senhor falou algo também no café, querido, e esse café também está liberado para você, tá? Também está aqui no canal do YouTube. Então, veja esse café, ele é muito completo, dá 2 horas de café. Falando especificamente sobre detalhes e detalhes, sobre glândulas, até o sexo anal, o sexo oral, enfim, gente, muita coisa. E tem muita coisa preciosa que você precisa, né, entender. Então, assim, reserve esse tempo. O que não tem tempo, reserva lá meia hora por semana, 15. Pronto, pelo amor de Deus. Isso não tem desculpa, não tem desculpa. E, pastor, diante de tudo isso, diante daquilo que nós vimos e nós presenciamos, vamos dizer assim, né, nas redes sociais, na repercussão, enfim, tantas coisas que a gente pôde notar.
houve muita emoção ali, né? Sim. Aí agora a gente entra nessas questões, a gente já estamos falando sobre emoção, mas eu quero entrar assim no detalhe, é de que tem muita gente com medo do que está acontecendo, tem muita gente ansiosa também, né? Em querer se libertar, passar por essa libertação, porque precisa de libertação. Né? E agora vamos entrar, tem gente em pânico também, porque precisa urgentemente. Nós estamos falando aqui, medo, ansiedade e pânico, que entra nessa parte, né? Toda instrução é para libertação e não para medo. Exatamente. Né? Só que às vezes a pessoa, a ansiedade já mostra, as pessoas estão ansiosas e elas conviveram isso aí a vida inteira, ou boa parte das suas vidas. A vida inteira seria quase um exagero, mas boa parte das suas vidas. Daí eles descobrem isso e dizem, eu preciso hoje, pastor, eu preciso amanhã ser liberto. Não, querido, você vem há 10 anos com a mesma situação, um dia a mais não vai fazer você perecer. Pelo contrário, você já identificou que precisa de algo, comece a orar nesse sentido, para que Deus comece também a falar a teu coração. Nós fazemos aí todo um trabalho de libertação, e aí as pessoas perguntam assim, pastor, o senhor faz isso de graça? Assim, tudo é pela graça, queridos. É pela graça de Cristo que nós estamos aqui entregando toda essa preciosidade. Mas quando as pessoas falam, às vezes, a respeito de um atendimento, elas querem ser libertas, querem um acompanhamento, isso envolve tempo, isso envolve horas da minha rotina, da minha vida. É claro que isso aí tem um valor, tem um custo. Nós temos mentorias específicas para isso, mentorias individuais, que a pessoa pode falar conosco e a gente vai ter que atender esse tempo. Só que assim... infelizmente, um trabalho de libertação nesse nível de mapeamento, identificação, leva tempo. Só para explicar como é que funciona o mapeamento, já que você falou, eu acho que é importante falar essas coisas claro aqui. Porque a gente está aqui não só para ficar... As pessoas muito colocam assim, tá, e a continuação, como é que eu faço para me libertar? E não são assim, não são dezenas, são centenas de pessoas pedindo isso. Imagina eu com centenas de pessoas atendendo individualmente, é impossível, porque a rede social nos projeta a nível de Brasil e fora do Brasil. Estamos em mais de 14 países aí sendo ouvidos. Então é impossível, queridos. Aí você pergunta assim, pastor, mas não tem como fazer isso aí de graça? Tem como fazer de graça, mas não consigo atender as pessoas nesse tempo. Então quer dizer que tem que pagar para ser atendido? Não, você tem que pagar para ter governo sobre o que você está recebendo. Simplesmente isso. Sim, isso é espiritual. Isso é espiritual. Não se trata do meu salário, até porque não é uma exorbitância, não é um atendimento. As pessoas fazem terapia, pagam psicólogos, pagam terapeutas, pagam, vamos dizer assim, esqueci o nome do outro, aquele que trabalha mais lá com os remédios, psiquiatra, e todos eles têm um custo. Agora, quando se trata de algo resolutivo na tua vida, porque nós temos um ministério pastoral, as pessoas desprezam a nossa formação, desprezam o nosso estudo, desprezam o nosso conhecimento, porque entendem que tudo tem que ser de graça. Não, queridos, eu quero dizer para você, assim como você é abençoado, porque Deus coloca farmacêuticos, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pedagogos, para abençoar a tua vida. Então, assim, se sinta abençoado quando Deus coloca mestres que têm resolução na tua direção. Então, nós temos um processo todo. Como funciona o mapeamento? Olha o que a gente faz no mapeamento espiritual. A gente vê a história de vida da pessoa, né? Analisa todos os altares, porque tem diferença de altar, cativeiro, jugo, maldição hereditária. E tudo isso é diferente. Tem gente que enquadra tudo no mesmo local. A gente faz essa análise. Aí a gente começa a tratar todas essas questões. Nas entrevistas a gente conversa, como se fosse uma terapia, né? Eu não gosto muito da palavra terapia, mas nesse atendimento, né? Eu não gosto por causa, não tem nenhum problema, tá? Mas só dizendo que eu não gosto de usar ela. Enfim, daí depois desse atendimento todo, o que a gente faz? Resolve essas questões, tem orações específicas, tem momentos específicos, tem lugares específicos para orar. Tem várias coisas, Manuel, nessa parte da libertação que é importante fazer. E depois desse processo, o que a gente começa a analisar? A gente começa a ver a interferência. Estou explicando isso aqui porque eu já vou entrar no assunto. A gente começa a ver a interferência do mundo espiritual na sua vida. E as pessoas dizem, pronto, isso aí agora parece um feiticeiro gospel. Misericórdia, queridos. É você que não entende.
as questões. A palavra de Deus fala que existem tronos, domínios, principados, potestades e espíritos malignos. 5 coisas que você precisa entender. A influência de tronos é importantíssimo você conhecer. Os tronos estão ligados às estrelas, ao zodíaco, às geografias, a tempos e épocas. A data do teu nascimento, o mês do teu nascimento, o tipo de espírito maligno que te ataca nesse local. Porque tem coisas que, eu vou dizer assim, a libertação básica que as pessoas passam, ela é efetuada por todo crente. Lembram? Em meu nome expulsarão demônios. Certo? Agora, existem níveis de libertação que não é para todo crente. Eu sei que alguns vão dizer assim, pronto, está querendo... Eu tenho que prever aqui porque eu conheço o povo, já estou conhecendo o povo e pelo tempo que eu tenho de pastor. Mas existem, por exemplo, há libertações territoriais, Manuel, que pastores não podem entrar. Libertação territorial é apostólico. E não é o apostólico de título, é o apostólico de ofício. Existem libertações que só um apóstolo pode fazer. E é nítido na Bíblia isso. O apóstolo Paulo fazia isso. Aí tu tem que ver a tribo que você veio, que relacionar a tribo. Cada tribo, que você sabe que o nosso calendário foi modificado. Você não sabia? Tribo de índio, querido. Na tribo de Israel, né? Pelo amor de Deus. Né? Que tribo daí vai pensar no tribo do Brasil aqui, não, querido. Estou falando das tribos de Israel. Porque o calendário bíblico é um reflexo do céu, do que Deus organizou. Certo? Eu expliquei um pouquinho sobre isso, sobre o zodíaco, né? Num desses momentos, que a Torre de Babel não diz que a torre tocaria o céu, mas que no topo da torre tinha o céu, com o céu no topo. Eles fizeram uma torre com o céu no topo. Ou seja, com um desenho de todos os quadrantes do tempo. Aí você vai estudar o tabernáculo, você vai estudar as tribos de Israel, você vai perceber que a montagem do acampamento de Israel é um quadrante, é o desenho do céu na terra. E Deus fala para Moisés, preste bem atenção e faça exatamente como você viu, como eu te mostrei no monte. Moisés teve o acesso da visão celestial e montou na terra. E aí Jesus nos ensina a orar como? Na terra, como é no céu. Então você precisa identificar dentro desse processo de libertação que tribo você veio, quais são as influências, que principados, que tronos, o que está acontecendo aqui. E depois que você identifica isso, aí você começa a entrar nos lugares da libertação. Tem coisas que são demônios. Demônios, todo crente que crê no Senhor Jesus vai ter esse sinal. Em meu nome expulsarão demônios. Pronto, isso é para todos. Mas o que são demônios? Demônios é a parte mais baixa da hierarquia espiritual da maldade. Aí tem demônios, tem espíritos malignos, tem espíritos imundos. Todo nessa hierarquia baixa. Aí começa potestades, que são poderes, principados, domínios e tronos. E quem lida com essas outras partes? Talvez você nem sabia que existia. Mas Paulo fala sobre isso. Vários versículos da Bíblia ensinam sobre isso. Então, tudo isso influencia na tua vida. Como que isso influencia na minha vida, pastor? Eu nem sabia que isso aí existia, por isso que influencia mais ainda. Então, a libertação, ela tem desde o nível básico, no sentido de tirar os demônios da pessoa. Se você lembrar, olha só que coisa louca isso. Se você lembrar de Jesus atravessando o mar da Galileia e passando por aquela tempestade, ninguém presta atenção. O que ele está fazendo quando ele passa por aquele lugar? Lembra que tem uma tempestade e os discípulos diziam, Senhor, não importa que pereçamos, nós vamos afundar aqui, achando que ia morrer. Jesus estava dormindo, tranquilão. O que ele faz? Ele levanta no meio da tempestade, repreende o vento e o mar. Como assim repreende o mar? Então eu pego o copo d'água assim, água! Xingo a água. Tem como xingar uma coisa que a gente considera que não... Não, repreender... É espiritual. Ele repreende o espírito das águas que estava atuando para impedir ele que ele fosse fazer o que eu queria fazer. Porque o mundo espiritual viu que Jesus estava atravessando o mar para quê? Ele ia ter um encontro com o Gadareno. Um homem que estava possesso de legiões. E olha só, preste atenção nesse detalhe que eu estou te ensinando. Ele atravessa, repreende o mar
o espírito das águas, a potestade, na verdade, o principado que atua ali, e tem vários espíritos das águas, se você não sabe. O esoterismo fala isso e venera e adora. Inclusive no nosso país, tem muitas pessoas que veneram um espírito da água, que é conhecidíssimo aqui, que chamam de padroeiro de alguma coisa. E aí, no céu, também tem o que mexe com o vento, tem um principado. E aí Jesus repreende os dois, tudo fica tranquilo. Ele atravessa o local, encontra o gadareno, tinha uma legião de demônios lá, você sabe a história, que ele expulsa, e o gadareno diz assim, não, eu vou te seguir, Jesus. Jesus, não, você vai voltar para tua casa. Porque ninguém pode seguir Jesus sem consertar a casa antes. Meu Deus. Ninguém pode pastorear se não é pastor na sua casa. Resumindo, querido, precisa de libertação. E aí assim, ó, e aí o que acontece? Esse homem volta para casa e ganha Decápolis. O que é isso, pastor? Talvez você não tenha prestado atenção na leitura bíblica. Decápolis são 10 cidades ao redor do Mar da Galileia. Esse homem sozinho evangelizou e ganhou 10 cidades. Nossa. Por que o mundo espiritual se moveu? Porque a libertação, quando que Deus tem para você, te coloca no lugar de governo, não no governo para ter poder, não no governo no aspecto de ter bens, mas no governo das coisas de Deus, para que o reino venha e a vontade dele seja feita. Cada pessoa que é liberta, ela é liberada um potencial tremendo, para que possa ser usada por Deus no propósito e destino para o qual Ele os criou. Glória a Deus. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. E tudo isso, nesse aspecto de libertação, está ligado com as nossas emoções. Está ligado com as nossas emoções. Vou tomar um gole d'água e continuamos. Exato. E assim, ó, e a gente quer só chamar a atenção de você, se porventura você tem interesse ou você quer saber mais sobre essa questão de mapeamento espiritual, tá? Tem um link aqui, pode chamar a equipe esclarece para você, conversa com você, bem tranquilo, tá? E passa as orientações. Isso é importante, porque assim, ó, como é importante, porque tem muita gente, né, pastor? A gente observou, que nem eu falei, por que eu estou recordando a questão dos cafés e a gente chegando na questão do emocional? Tem muita gente que precisa de libertação, entendeu? Muita gente precisa de libertação, inclusive o próprio medo, a ansiedade e o pânico, né? Há ações demoníacas por trás disso, que fazem você dizer, eu tenho medo, tá, mas eu tenho medo por quê? Porque, qual é a situação? Né? E aí o senhor estava falando, né, sobre... tem toda uma questão geracional que você tem que ver. Enfim, gente, é muito amplo. A gente teria que estar aqui, fazer uma imersão aqui, 3, 4 horas, sei lá, só para falar sobre isso. Só para falar sobre isso. Né? Então, assim, ó, importantíssimo você procurar isso. Procure, tá? Não deixe. Porque, lembra uma coisa, algo que o pastor já falou aqui, que aquilo que você conseguir combater hoje, aquilo que você conseguir se libertar hoje, vai, na tua geração, vai ter resultado. Exatamente. Vai ter resultado. Se você não quer ver os teus filhos, se você não quer ver, né, a tua próxima geração com os mesmos sintomas, as mesmas situações que você está vivendo, libertação imediata. E sabe, Manuel, nós... baseados aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, se for possível o pastor Heitor colocar ali no chat. Repete para nós, pastor. 1 Tessalonicenses 5:23, que fala: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados para a vinda do Senhor Jesus. Há uma identificação dos níveis, né, que nós, como ser tripartido, né, no aspecto... Não vou entrar nos detalhes sobre isso, mas o espírito, então, é a parte onde está a nossa consciência, a intuição e a comunhão com Deus. Consciência da nossa existência, consciência das coisas, intuição, que a intuição é aquilo que pessoas chamam de sexto sentido, né? É a intuição. Isso está no nosso espírito. Quando nós temos essa intuição das coisas, é um movimento espiritual nosso, que nós somos seres espirituais. E comunhão com Deus, é através do Espírito que nós temos comunhão com Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Na alma, nós temos a mente, que é toda essa questão do nosso cognitivo, da nossa inteligência, do nosso armazenamento, da nossa memória. Augusto Cury fala muitos livros dele, ele fala sobre a memória RAM, né? Que é o registro automático de memória, coisas que você nem consegue perceber e a tua mente já está registrando. É tudo na mente que fica registrado isso.
inclusive traumas, situações difíceis que você passou, talvez você nem percebeu que você está sendo traumatizado, mas a sua memória está captando aquilo ali. e trazendo bloqueios para você. Falando bem direto na parte das emoções aqui. E daí tem, na própria alma ainda está a vontade, que é aquilo que você decide fazer ou não, as tuas vontades de realização. Então, é na alma que isso é gerenciado, as vontades que você tem. E por isso que a alma, as emoções, e também nela estão as emoções. Então, as emoções, elas são afetadas, na verdade, a nossa mente e a nossa vontade são afetadas pelas emoções que são contidas dentro da nossa alma. Então, nem sempre aquilo que nós temos vontade de fazer, conseguimos, porque as nossas emoções não estão organizadas. E aí já aconteceu, aí vem altares, né? Já começa a vir na minha cabeça um monte de altar aqui. Procrastinação. O que é procrastinação? Nada mais é do que a anulação da tua vontade por causa da tua emoção, que está doente. Você deseja fazer, sabe que precisa, chega no momento e não faz. Não consegue. Então, olha como é importante esse lado das emoções. Então, quando você começa a ver a ansiedade, e eu estava estudando para esse café. Desculpa, queridos, tomar uma água aqui. Querido, vai se manifestando aí também, até porque você tem um bom número de pessoas, estamos com 45 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui com a gente, é importantíssimo, tá? Que você participe com a gente aqui, você possa assistir de novo depois, e ainda tem os outros 2 cafés anteriores. Você pode ver depois os outros 2 cafés falando sobre essa série, tá? Decodificando altares, falando sobre vícios e falando sobre destruição, né, de famílias ali, enfim, que a gente já fez um comentário aqui. Eu só vou ler um versículo aqui antes de fazer o comentário. Está em Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6 e 7. Olha só, ansiedade tem a ver com a nossa mente, tem a ver com o nosso coração. Mente está falando da parte cognitiva. Coração está falando das emoções. Então a ansiedade está relacionada a isso. E sabe qual é que é a causa da ansiedade? Eu não estou falando aqui, não sou psicólogo, sou sociólogo e estudo algumas coisas na parte da terapia, e mais nesse lado espiritual, que é onde eu estou me especializando. Manuel, a ansiedade está relacionada à paternidade. Olha só. A ansiedade tem um vínculo muito grande com a paternidade. Se você analisar a sociedade, agora como sociólogo, qual é que é a maior desconstrução da atualidade? Pelos ismos que tem ali, né? Seja ele FEME ou qualquer outro ismo que o pessoal defende, vamos falar assim, a desconstrução da figura paterna, masculina, porque na construção que Deus fez, Ele colocou o homem como um sacerdócio. E toda mulher, escuta aqui, toda mulher que se diz feminista ou que defende a pauta, ela não pode ser cristã. É incompatível. Porque o feminismo execreta, ele não gosta, ela destrói toda qualquer possibilidade de submissão à autoridade ou de estar debaixo de alguém. E o senhor fala autoridade, não é só autoridade de marido. Não é só isso. Não, autoridade todas, né? Todas. É um sistema de rebeldia. Uhum. Então, assim, eu sei que a maioria das pessoas que hoje em dia são adolescentes, né? Que estão nesse mundo, ou jovens recém-iniciando na juventude, nunca leram a respeito disso. Não fazem ideia de como começou. Inclusive, até o famoso Dia da Mulher, que todo mundo venera e faz homenagens, não deveria nem ser comemorado dentro dessa pauta. Porque é um início de uma subversão da mente das mulheres para um sistema de liberação, de autorrepresentação e de desvencilhamento de toda e qualquer autoridade, principalmente masculina. Isso envolve pai,
envolve o marido e principalmente Deus. Toda mulher que está debaixo desse ensino, e não estou aqui criticando, estou falando como cristão, como pastor, como especialista nessa área, a respeito do que é, como sociólogo, o que é o feminismo. É não apenas um lugar, numa posição que a mulher deve chegar, não, ela tem que suplantar, preste atenção. A ideia é que o homem inexista e que toda mulher pode ser livre disso. Quando você pensa assim, você não pode ser filha. Você não pode. Por que a maioria dessa pauta defende inclusive o aborto? Porque o aborto é um abuso. Um macho copula com você e você tem que estar gerando para ele. Não, isso não funciona assim. Eu tenho meu corpo, minhas regras. Então, você está entendendo o nível de contradição? Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou. Multiplicai-vos, enchei a terra, trazer a minha glória, trazer a multiplicação, a exponencialidade. Todas essas coisas estão fixas aí. E a ideia, então, dessas pautas que está muito presente, traz algo. Porque a mulher, na sua constituição, não dá tempo de nós falarmos a respeito disso no hebraico, do que é a mulher, por que a mulher foi feita, por que ela saiu da costela do homem, por que ela é do osso e o homem é da terra, por que ambos são. Toda essa constituição tem uma estrutura que Deus organiza para que ambos se tornem uma só carne. Na divisão de Adão e Eva, houve uma divisão dos cromossomos, aonde só quando os dois se unem podem gerar uma nova vida. Isso é perfeito que Deus fez. Então, quando você rejeita todo e qualquer tipo de autoridade, e o grande defeito, não só na pauta feminista, mas na sociedade corrompida, uma das coisas que mais acontece hoje em dia é o divórcio. E não estou defendendo aqui, há casos que precisam sim divorciar, porque quando há abuso, violência, quando há coisas terríveis acontecendo, a mulher não foi destinada a ser uma vítima dessa situação. Nós temos que entender o que é aliança, e é um outro assunto aqui. Mas há uma pauta no sentido de trocas, Manuel, como se simplesmente fosse a bel prazer, como se fosse uma roupa. Hoje não estou afim, daí você larga aquela e troca outra. Essa descartabilidade entrou na sociedade e no pensamento feminino por causa dessas instruções, que de muito tempo vem sendo construídas e já são um cenário dentro das escolas, desde a mais tenra idade. Então, o que acontece? As mulheres, então, elas não querem mais estar debaixo de ninguém. E isso é um tanto quanto perigoso, porque o homem ele não está sobre a mulher. O homem está à frente da mulher como algo que protege. O homem, a autoridade do marido é proteção. Ele cobre, se chama cobertura. Essa é a função do marido. Quando, na antiguidade, até hoje, né, não eram as mulheres que iam para a guerra. Eram os homens que iam para a guerra para defender a sua família. No trabalho pesado, não eram as mulheres que iam para a guerra, para o trabalho, né, para a labuta. Era o homem que tinha que rachar a tora, fazer a lenha, construir a casa, organizar. A mulher está nesse lado de proteção. E essa submissão, a palavra submissão vem de estar debaixo da missão do marido, não de ser um capacho quando ele esfrega os pés. Então, estar debaixo. Se o marido não tem missão, a mulher não pode ser submissa, porque ele é um banana. Agora, se ele tem uma missão, a mulher vai estar debaixo da mesma missão, ou seja, ambos vão construir junto a sua casa, a sua vida. E a paternidade é fundamental nisso, porque se um pai é ausente, a tua estrutura emocional não consegue confiar. Boa. Se não há um pai presente, e às vezes tem pai presente no físico, mas ausente nas emoções, ausentes no relacionamento, é aquele ser que aparece ali, o progenitor, aquele que gerou, mas ele simplesmente é aquele homem que entra na casa, come no almoço, exige a comida, exige uma roupa limpa, chega em casa, vai dormir,
Levanta cedo, vai trabalhar e só vê isso. No final de semana, e ainda aí vem para os outros altares no final de semana, ainda se não está com uma garrafa de álcool, está fora de casa jogando. Então essa é a estrutura paterna. A ausência da masculinidade presente nas famílias e da provisão do lar gera ansiedade no homem e na mulher. Porque o masculino traz esse... Dentro da Bíblia estamos falando aqui, tá, queridos? Traz esse sentido de provisão. Deus criou o homem e colocou ele no jardim, com tudo que ele precisava. E deu uma ordem: você vai comer livremente de todas as árvores que tem aí. Depois deu a restrição, menos a do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 1, Deus é chamado simplesmente de Deus, porque ele é o Deus da sua criação. A partir do capítulo 2, quando ele coloca o homem no jardim, ele passa a ser chamado de Senhor. Porque ele só pode ser Senhor de quem ele provê. Se Deus não é o Senhor da tua, se Deus não provê na tua vida, ele não é teu Senhor, ele é simplesmente teu Deus. E há uma diferença: ele é Deus da criação, ele é Deus do cavalo, da vaca, do bicho, de tudo que é coisa aí. Agora, do homem ele é Senhor, porque ele provê. Ele põe no lugar de desfrute. Agora, olha a importância do senhorio. Se não há um Senhor na casa... E a palavra no hebraico, eu lembro, me vem as figuras na minha mente, assim, se pudesse ter a tecnologia de mostrar na tela aqui, né? Já veio aqui. E pior que já tem essa tecnologia, fecha parênteses. Então aqui vem a questão de casa, né? Aba, a palavra aba no hebraico, são duas letras, Aleph e Bet. Aba. E Aleph quer dizer mestre, senhor, líder, e Bet quer dizer casa. Então, quando ele vê a palavra Aba, que quer dizer pai, ela está falando assim: ele é o líder, ele é o provedor da casa. Ele é o mestre, ele é quem conduz, ele é quem direciona a casa. Então, essa estrutura, Manuel e todos os que estão nos ouvindo aqui, que estão nos assistindo, vai perceber o seguinte: se há pai na casa, se há uma provisão na casa, os teus filhos, já falei várias vezes isso aqui, Manuel. Os meus filhos acordam de manhã e assim: pai, quero tomar café. Eles não perguntam: pai, tem leite? Pai, tem pão? Pai, tem o que precisa? Eles dizem assim: pai, eu quero café, estou com fome. Daí eu vou lá e organizo. No meio-dia: pai, eu quero comer. Eles não perguntam: mãe, tem feijão, tem arroz, tem carne, tem alguma coisa? Não, eu quero comer. Às vezes ainda eles dizem: ai, mãe, amanhã eu quero uma lasanha, quero alguma coisa assim. Eles não perguntam: mãe, será que tem condições de ter uma lasanha? Isso tudo é uma estrutura numa família. Não se trata de dinheiro, se trata de confiança. Não se trata vamos dizer assim, de condições financeiras. Se trata de um emocional ajustado, aonde eu sei que tem quem provê na minha vida. A ansiedade, uma criança que não tem um pai na casa, ela é insegura em todos os sentidos. Quem está me protegendo? Quem que vai trazer comida? A orientação, né, pastor? A orientação, isso é importante. Querido, eu só quero fazer aqui um parêntese. Quinta-feira que vem, nós vamos fazer o nosso café num horário diferente. Tá? Então, assim, ó, você que já está aqui, já programa aí, a agenda é dia 20, quinta-feira, nós vamos fazer às 19h30, 7h30 da noite. Tá? Não vai ser às 7h30 da manhã, vai ser às 19h30. Então, quinta-feira que vem, não vai ser o café da manhã, vai ser o café da janta. Ceando com o pastor. Ceando com o pastor, nós vamos jantar com o pastor aqui, tá? Então, querido, já fica o convite para você. Quinta-feira que vem vai ser 19h. Por quê? Porque nós vamos bater mais ainda, nós vamos falar mais ainda sobre esses três assuntos que nós já estamos conversando. Você pode voltar a assistir os cafés anteriores, né? Assistir novamente esse. Então, para você que está aqui, prepare-se, porque quinta-feira que vem, dia 20, fique nos nossos grupos aqui. Se você que entrou não está no nosso grupo, clica no link ali, entra lá, fica que nós vamos passar essas informações para você. Vai ser poderoso. E eu acho que nós vamos ter, de repente, uma convidada aí. Então, né? Quem sabe? Olha aí, ó, vamos ajustar. Aí. Vamos ajustar, ver se a convidada vai poder estar aqui com a gente. E vai ser poderoso. Vai? Então, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, queridos, fica aqui com a gente, tá? Importante que você já fique ligado, dia 20, anota aí na sua agenda. Pastor, paternidade. Ou seja, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Exatamente. Né?
se você não tem uma orientação, se você não sabe, não tem, né, para quem não é orientado, não tem o pai, aquele que realmente dá a direção, aquele que, né, mostra o caminho. Obviamente, a ansiedade, o medo de agir, as coisas, né, de fazer acontecer, bloqueia tudo, né? Sim, porque assim, mas... aquilo que o senhor falou, o senhor falou também assim, ó, algo que chama a atenção. O pai está presente, mas não está presente. Só falar um detalhe aqui, ó. A estrutura do homem na casa, ela é mais saudável do que sem. Mesmo que ele seja o que eu uso a expressão banana. É melhor ter uma bananeira em casa que tu veja que tem banana do que não ter nada plantado. Então, aí vem uma situação que parece um tanto quanto paradoxal, mas a estrutura de um pai, porque tem mães que brigam com os pais na gravidez, se separam, ou quando a criança é pequena ela não tem uma lembrança estruturada da paternidade. E daí o que elas são? E conheci várias pessoas que eu tive que entender aqui. Olha, elas fazem algo que a psicologia chama de transferência. Então elas não suportam a figura masculina porque elas tiveram ausência. E a mãe criou sempre dizendo assim, ó, você não precisa do seu pai. Você não precisa dele. Por causa que o pai não paga pensão, por causa que o pai abandonou, um monte de coisa. E isso é terrível, não estou desmerecendo a situação. Só que a filha, o filho, não tem culpa do relacionamento dos pais, que não deu certo. Porque tem N fatores que fizeram com que esse relacionamento não desse certo. Inclusive altares, libertação, um monte de coisa. Só que daí quem paga são os filhos. E daí pela frase, pela boca da própria mãe. Porque geralmente a cuidadora é a mãe. Hoje está tendo muitos casos de pais ficando com as crianças. Conheço vários. Mas aí fica dizendo, porque não sei, teu pai fez isso, teu pai aquilo. Então, aí ela cresce nessa ausência e nessa estrutura mental, estamos falando de alma, de que ela não precisa de um pai. E aí ela conhece Jesus no caminho. Ela não consegue confiar em Jesus, ela não consegue confiar em Deus como pai. Quando fala Deus é pai, bloqueia tudo. Ela pode até chorar, ela pode até dizer assim, Deus está tocando, não está tocando, ela está botando as feridas para fora porque ela não consegue nem entender. Ela ama Jesus, ela entende quem é Deus, mas o aspecto pai é um vazio na estrutura dela. Pode receber toda uma informação de Deus poderoso, altíssimo e tal, mas tocou na palavra pai, bloqueou. Ela está desconstruída, ela não tem noção, ela não tem referência. E aí precisa de uma libertação nesse aspecto. A ansiedade, em termos simples, pode dizer que é o excesso de preocupação com o futuro. Então, e a depressão é o excesso de preocupação com o passado. Então a ansiedade, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei como é que vai dar certo, eu estou sempre inseguro, eu não posso confiar em ninguém. E ainda algumas mães dizem para os filhos, homem é tudo assim, minha filha, não dá para confiar. Homem é desse jeito, homem é assim. E essa situação de desestrutura, e pode saber que quando há uma desestrutura assim, a mulher sempre continua num ciclo. Ela foi abandonada, ela teve problema com o pai, ela vai ter problema com o marido, os filhos, a filha vai ter problema com o pai, vai ter problema com o marido, e assim vai. Uma continuidade. Olha só, teve a Marisete aqui. Marisete, obrigado pela sua participação, Moreira de Souza, não sabemos onde é que ela é. Ela fala assim, fale mais sobre a ansiedade. Todos na minha família sofremos com ansiedade. Então, assim, Marisete, eu não conheço a Marisete, mas assim, se nós fizermos um mapeamento aqui, nós vamos encontrar situações que envolveram problemas com o pai. Assim, tem muitas meninas que têm problemas com a mãe, que é um outro departamento aqui, né? A gente encontra isso, muitos problemas com mãe de relacionamento. E aí é uma desestrutura, mas que também envolve a situação do homem. Então, eu não estou querendo dizer que o homem é a solução, mas estou querendo devolver para a sociedade, aqui nesse curto espaço que temos, o entendimento de que uma estrutura ela tem que ser completa, homem e mulher, no plano de Deus, dentro do princípio bíblico, na espiritualidade que estamos falando. Eles precisam se resolver nesse sentido. Porque a ansiedade, então, ela está atrelada a isso. Essa falta de confiança, ela não vai conseguir confiar, ela vai orar e ela vai ficar ansiosa porque não recebeu.
no tempo que ela imaginou, e aí ela vai culpar inconscientemente ou conscientemente, Deus é que nem meu pai, é pai. Ele não me atende, ele não resolve, ele não faz. E aí o que acontece? Ele para de orar. As orações não são mais o que nós lemos aqui, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não fica ansioso, fala com Deus. Mas a pessoa não consegue. Ela não consegue desenvolver isso. E a paz de Deus só vem quando você tem essa confiança. Teria muitos versículos aqui sobre isso, né? João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí toda essa ideia da ansiedade expõe a pessoa a um sistema de medos. Então o medo, o excesso de medo, daí começa assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Está lá em João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e quem teme não é perfeito em amor. Então o que Deus está dizendo? Se tu tem temor, se tu tem medo de alguma coisa, você não está aperfeiçoado no amor. Você não me conhece. Você está tendo medo é porque você não sabe quem eu sou. E ele fala em outros versículos aqui, Manuel, que, olha só, Deuteronômio 31, 18. O próprio Senhor irá na sua frente e estará com você, Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, Gênesis 15, 1 diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então, tem várias coisas aqui relacionadas ao medo. Olha Romanos 8,15. Algumas pessoas podem dizer assim, está muito vazio, está muito vago essa história de paternidade. Não, isso aqui é bíblico, queridos. Por isso que eu estou lendo a sequência aqui. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Se você está escravizado com medo e viveu uma desgraça de vida, tem um espírito que vem sobre você, que te torna filho, não um filho que você fracassado nas suas emoções por tanto transtorno e ausência que você sofreu, mas um filho que agora é completo. Ei, você é meu filho, eu estou te adotando. Precisa conhecer o Senhor Jesus em profundidade, receber o Espírito Santo. Você não é mais escravo do medo, você agora anda naquilo que Deus tem para você, se de fato você anda. Só que tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Ele não conseguiu compreender o nível de libertação que precisa e o amor paterno que existe. E aí, com essa ansiedade, gera o medo. Com o medo, vem o pânico. O pânico é um transtorno da ansiedade. É um nível mais elevado de ansiedade. Porque parece que tudo vai dar errado e parece que você vai morrer a qualquer momento. E aí eu tinha um amigo que tinha um problema seríssimo disso. E várias vezes eu tive que ir com o hospital com ele. Porque ele achava que ia morrer. Ele tinha uma palpitação, ele tinha pânico. E nós íamos lá, carregávamos ele, íamos juntos. Ele ficava muito mal. Ele teve um problema, perdeu a mãe, teve um problema com o pai. Toda essa situação. Na época eu não entendi o que acontecia. Mas tinha dias que eu achava que ele ia ter um infarto, porque o coração parecia que ia saltar pela boca e até aquela taquicardia terrível. Então, assim, a gente levava ele lá para o hospital. Era só pânico. E sempre inseguro com as situações. Por causa que havia um vazio ali, algo que precisava ser preenchido. Espiritualmente, essas influências, Manuel, afetam. E cada uma desses sentimentos, ele vem com uma visitação espiritual também. Meu Deus. Agora, gente, como é importante, a Marisete, ela respondeu, ela é de Anápolis, Goiás, todos tivemos problemas com o pai, como mudar isso? Marisete, chama a equipe ali
pelo link, tá? Depois que acabar o café, ou se você já quiser deixar marcado, vai lá rapidinho, chama ali e depois volta para o café e continua assistindo aqui, tá, Marisete? Chama aí. O que a gente puder ajudar, vamos ajudar nesse sentido, de passar as orientações. Tem como mudar. Isso que é o mais importante. Tem como fazer. E, pastor, o senhor falou algo muito importante nessa questão de todo esse apanhado da ansiedade. Ansiedade, pânico, né? Ou seja, tudo isso. Tudo pela falta de estrutura paterna. Se você não consegue ter uma estrutura, você não consegue reconhecer, ou se você não tem uma estrutura paterna, você não consegue reconhecer a Deus. E aí você não consegue mudar. Né? E fora aqui também, obviamente, que o senhor falou agora há pouco, estou aqui tentando só fazer um resumo rápido, querido, porque foi bastante informação que eu sei que você está recebendo. E aí entra essa questão da libertação. Porque muitas coisas, às vezes até como foi o casamento do teu pai, da tua mãe, como é que eles se conheceram, se você foi concebido antes ou depois, ou enfim, toda uma situação que vem por trás também a parte espiritual. E você recebe isso desde as tuas concepções. Aí é que está, né, pastor? Desde que você é concebido, você já começa a receber essas influências. E às vezes você não sabe por que acontecem as coisas na sua vida, o porquê que eu tenho ansiedade, por que eu tenho pânico, por que eu não consigo ser feliz, ou por que eu não prospero, ou por que eu não... Eu começo uma coisa e não termino. Olha, Manuel, isso é tão importante que eu sei que muitas pessoas vão escutar isso aqui, se tiver paciência chegar até esse nível que nós estamos aqui, e vão começar a dizer, mas glória a Deus pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus já me libertou de tudo isso. Libertou? Se tivesse liberto, por mais que você tivesse aceitou, creio que você aceitou, e se você não aceitou, tem como aceitar já imediato, já fazemos a oração, você aceita aí, e querido, aí você diz, não, eu tô curado. E por que você continua assim? E aí as pessoas pensam que o ato da cruz, ela resolve todas as minhas questões de vida. O ato da cruz é um acesso para tudo que você precisa. Meu Deus, acesso. Você pegou? Acesso. Ou seja, você tem o acesso. Você acessou? Você entrou? Você buscou? O detalhe é que as pessoas não raciocinam isso. Para ser salvo, precisa confessar, receber. Romanos 10, 9, 10. Com tua boca confessares ao Senhor e no teu coração crês que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Tem todo um processo. E todos que creram no Senhor Jesus passaram por esse processo. Fizeram aquela oração da confissão que nós chamamos. Alguns não fizeram. Alguns só levantaram a mão. Então, pularam um processo. Talvez tenham mais dificuldades de compreender. Então, porque com a boca tem que fazer uma declaração. Agora, para ser salvo, nós fazemos isso. E os outros acessos? Se Paulo está escrevendo aqui, acho que foi Paulo, deixa eu ver. Ou Pedro, acho que é Pedro. O texto que eu li aqui. Está recomendando para Pedro. Para não ficar ansioso por... Não, é Paulo mesmo, Filipenses. Pedro também fala sobre ansiedade. Se não é para andar ansioso, ele está escrevendo a Filipenses. Quem era Filipenses mesmo? O dono de uma taberna lá na época. Não, era uma igreja de Filipos. Então, assim, ele está dizendo, olha, não fiquem ansiosos. Ele está dando chaves de acesso para que a igreja, naquele período, que já conhecia o Senhor, já tinha sido salvo, já estava sendo instruído, pudesse acessar. Tem vários versículos aqui que falam a respeito da hereditariedade. Né? Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. E se nós recebemos herança pelo sangue de Jesus, da vida dele, também recebemos herança pelo sangue dos nossos pais, porque o sangue fala, o sangue é uma moeda, o sangue é uma troca. Então tem muitas coisas na ancestralidade que precisam ser resolvidas com a nossa boca. Não que o sangue de Jesus não seja eficaz, ele é, e é por ele que nós nos libertamos. Mas você precisa identificar. Se você não identifica, como que você vai se libertar? Acabou minha água aqui, pessoal. Como que você vai se identificar? Como que você vai reconhecer o que é necessário? Porque se eu não sei o problema que eu tenho, uma coisa que é tão interessante, que a gente não... Quando Jesus fala, né, que os médicos são para os doentes, as pessoas não conseguem entender todo o contexto do que ele está falando. Mas o médico, qual é a função do médico para um doente? Fazer a identificação.
Olha só, querido, como é importante. Importante isso que você está ouvindo, tá? Importante que você fazer a identificação. Eu vou no médico para saber, doutor, eu não estou bem, me ajuda aí. Daí tu faz um check-up todo. Até achar. E às vezes é difícil de achar. Querido, o que é no natural é no espiritual. Quando você vai aprender isso? Que é na terra como é no céu, que é um retrato do físico, tem que ser um retrato do céu. Se estiver descorrompido e o teu retrato físico for o retrato desse século, não é celestial. Você está enganado, você está ludibriado. Nós procuramos um médico para achar os nossos problemas, muitas vezes. E o diagnóstico é custoso. Agora, quando se trata de coisa espiritual, o sangue de Jesus já resolveu. Quem disse? Você identificou que precisa? Preste atenção. Confessar pecados, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Já ouvi oração de pastores fazendo assim. E que multidão é essa? Multidão tem nome, queridos. Multidão. Cuidado com a multidão. A mesma multidão que disse Hosana, o que vem nas alturas, recebeu em Jerusalém Jesus, foi o mesmo que gritou depois crucifica-o. Se a multidão não tem nome, ela não tem identidade. Se ela não tem identidade, é aglomeração. Lembrando que multidão também é de demônio. Como se chama? Legião. Legião. Multidão. Então perturba. Então você não pode ficar na multidão das coisas querendo resolução. É detalhado. Coisa por coisa, confissão por confissão. Ah, mas daí, pastor, eu vou levar a vida inteira confessando. Leva. Que leve. A pressa é tua. Enquanto você não identificar, não colocar o sangue de Jesus em cada situação, o acusador, o Satanás, a gente fala muito sobre o tribunal celestial, ele tem demandas no tribunal celestial contra você, dizendo, não pode abençoar, não pode liberar, porque está assim, ele não confessou isso aqui, está escrito aqui, tem sangue aqui, tem pacto aqui, tem aliança, tem palavra maldita, tem um monte de coisa, e ele não resolveu. E aí sabe o que acontece? Não vem deliberação da parte do céu para você. Não que Deus não possa, você que não deixe. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Só que confessar pecado não é bater no peito e dizer eu sou um desgraçado que errei. É você concordar com a palavra e dizer, olha só, eu estou errado aqui porque a palavra diz isso. Só que hoje em dia as pessoas querem dizer, não, a palavra está errada, a Bíblia tem que ser atualizada. E eu estou certo. Por causa que o guruzinho da internet ali, hoje tem guru espiritual da internet, né, disse assim, e daí é assim e pronto. Agora tu leu na Bíblia, tu nem sabe nem onde é que está. Se eu perguntar para a maioria dos cristãos qual é a ordem dos livros da Bíblia, isso é religiosidade, pastor. Não, queridos, isso é ignorância. Isso é o quanto você desconhece. Profetas menores, eu nem sabia que tinha uns maiores. Nem sabia que tinha esse tamanho. Nem sabia que tinha tamanho, nem sabia que era medido por altura. Então, assim, parece uma piada, mas é exatamente isso. As pessoas não sabem a ordem dos livros da Bíblia. Não sabem a ordem dos livros da Bíblia e querem discutir Bíblia. Não, eles querem se apossar de algo que não houve uma profundidade. Tem a Lucimara, ela estava falando, e nós estávamos falando sobre esse exato. O perdão temos que confessar a homens, pastor, para fazer a oração de desligamento, para podermos ser livres? Ela fez uma pergunta, né? Depois ela continuou aqui, podemos ir direto, confessar os pecados ao Senhor? Já vi teólogos falando que temos que confessar uns aos outros. Pois é isso, é isso que ela queria saber, né? Me responde, por favor. ela quer essa resposta. Ou seja, né, só então, fazendo novamente a pergunta, né, que ela fez lá em cima, deixa eu me perdi aqui. O perdão, temos que confessar a homens, pastor, para fazer a oração de desligamento, para podermos ser livres, ou de que forma pode ser feito isso? Sabe qual é a função dos 5 ministérios? A igreja está perdida nisso também. Porque tem pastores dominadores do seu rebanho. E eles não conseguem entender a função que Deus deu. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 que os 5 ministérios, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Nós temos um serviço para realizar e nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoamento vem a habilitar as minhas técnicas, as minhas formas, vamos dizer assim, de uma forma mais técnica, né, para que eu possa servir a Deus com excelência. Se eu estou cheio de demônio, se eu estou cheio de bloqueio, se eu estou cheio de altar, eu não estou aperfeiçoado. Então,
a função dos mestres, que é a minha função, é apontar para a igreja e dizer, olha só, aqui estão os problemas que você pode resolver. Só que se não houver a orientação, e você não consegue descobrir, porque se eu não estou falando isso aqui e trazendo hoje, porque Deus me trouxe a revelação e me mostrou, e com muito estudo da palavra, os crentes que estão nos assistindo e nos ouvindo, eles não teriam isso. E não adianta, o problema é o orgulho das pessoas de acharem assim, que nada, Jesus resolve tudo. Jesus resolve tudo, mas a pessoa nem sequer ora, Manuel. Tem estatísticas, eu não tenho os números agora aqui, mas eu tenho estudos guardados aqui, de estatística do quanto o povo não ora. O povo não ora. O povo não para nem para dizer obrigado, Senhor, pelo alimento. E daí eles querem esse pseudo, parece os fariseus da época de Jesus, quando ele chamava de hipócrita. Faziam todo um discurso, isso que o fariseu era todo religioso, cheio de preceitos. Faziam muito mais do que os crentes de hoje em dia. E não estou falando aqui a respeito da pergunta da Lucimara, só estou fazendo uma introdução na situação. Não estou dizendo que ela se enquadra nisso, estou falando de como nós estamos doentes. Aí os pastores, os sacerdotes, eles dizem, não, você só pode fazer comigo, tem que fazer essa libertação comigo, porque se tu não fizer comigo, tu não é liberto. O meu intuito aqui é ensinar o povo de Deus a acessar esses lugares. Quando falei a respeito de cobrar algumas coisas, estou cobrando o meu tempo para a instrução, ensinando. Você vai numa faculdade, paga horrores numa faculdade e acha normal para encherem na tua cabeça de coisa contra Deus e de fazer você crer em Deus. E acha a coisa mais linda, sai com diploma. E quantos jovens saíram com diploma e um diploma também de desviado? Porque entraram crentes na faculdade e saíram desviados. E pagaram caríssimo para se desviar. Agora, quando tem um sacerdote, um profeta, um apóstolo ministrando a tua vida para te orientar, a Bíblia diz, reparta os seus bens com aqueles que o instruem. Digno de... é o obreiro seu salário, de dobrados honorários aqueles que presidem bem, principalmente no ensino da palavra. Então a Bíblia respalda isso. Eu não estou dizendo que ninguém está... Só para que as pessoas não criem crises. O que acontece? Daí tem dominadores que querem dizer assim, só faz comigo, só pode ser assim. Não, eu quero dizer assim, eu posso, se você quiser um tempo para aprender com mais profundidade, eu vou dar o meu tempo para você, sim, mas eu vou cobrar também, ou pelo menos a ideia básica de um cristão de repartir os seus bens com aquele que o instrui. Isso é princípio, ponto. Então, depois disso, eu não vou ficar sugando da vida de uma pessoa, dizer, manda mais, não é isso. E tem mercenários que são assim. Agora, a partir do momento, não precisa, Manuel, respondendo agora a você, Lucimara, de um pastor que faça isso. Sabe o que acontece? De repente aí, o que eu estou falando aqui, nenhum pastor você ouviu falar. Aí você vai lá e chega para o teu pastor e diz assim, minha irmã, isso é bobagem. O sangue de Jesus já te remiu. E, Senhor, obrigado pelo sangue de Jesus que remiu a nossa irmã. E daí tu sai para casa aliviado, dizendo, que bom, porque eu estava preocupado, eu precisava me libertar. Atacado, né, pastor? Diz assim, não, todos os teus pecados já estão. E daí assim, não adiantou nada. Não procure quem não saiba lidar com essas coisas. Assim como assim nos princípios bíblicos também. Tem gente que fala muito, não é o assunto aqui, mas sobre primícias. Tem gente que quer primiciar e os pastores nem sabem que isso existe. Não lance tua semente numa terra infértil. Azar do pastor que não estudou. O problema é dele, ele vai prestar conta, se ele não sabe dessas coisas. E demais situações. Aqui respondendo diretamente, você pode fazer sim, mas você precisa saber como fazer. Você precisa aprender a fazer, e depois que você aprender, você pode transbordar na vida da tua família, nas tuas gerações, nas pessoas. Só que tem que ter um tempo para aprender. E tempo, processo, dedicação, lágrimas, choros, tempo de oração, e dizer, Senhor, eu estou aqui, me ensina, Espírito Santo. Porque se eu fizer algo por alguém, Manuel, e a centralidade não for Cristo e a ação do Espírito Santo convencendo e trazendo a convicção, eu sou um feiticeiro. Daí sim, é um feiticeiro gospel. Porque a feitiçaria é que o homem tenta resolver a vida das outras pessoas através de si mesmo. Isso é feitiçaria. E está cheio de feiticeiro no meio evangélico. Agora, eu como um mestre, como alguém que ensino da palavra, e falo mestre, que eles não estão me achando, não. Eu sou mestre de ofício. Chamado por Deus para isso como mestre de ofício. Legitimado no profético e apostólico sobre isso. Então, assim, eu posso falar porque não fui eu que me nomeei. Foi Deus que me chamou e legitimou. Então, eu posso dizer assim, nesses processos, nós precisamos, como mestre, instruir as pessoas para que elas possam ser aperfeiçoadas.
E daí imagina só a Lucimara resolvendo os problemas da vida dela. Estou citando ela aqui, não é exposição, mas ela está participando aqui conosco. E ela resolvendo os problemas dela e podendo dizer assim, poxa, Deus me ajustou, eu aprendi isso aqui, isso aqui. Sabe o que ela se torna? Um catalisador de transformação na vida de quem, na geografia onde ela está plantada. Eu nunca vou conseguir correr o Brasil inteiro, nem as nações, mas se ela for transformada e for liberta, modificada e aprender isso, ela vai fazer uma disseminação de tudo isso, dessa vida de Deus no território e nas pessoas que ela conhece. E outra coisa, talvez os próprios pastores da igreja onde ela congrega podem se sentir atingidos com isso, dizendo, como assim? Como que essa irmã está progredindo sem a minha mão na cabeça? Cuidado, que isso aí está cheio hoje em dia. Agora, se o pastor é homem de Deus, vai dizer assim, minha irmã, como é que tu conseguiu isso? Onde que tu aprendeu isso aí? Eu preciso aprender isso para nós desatar a nossa igreja. Não, eu aprendi lá com o pastor Agnaldo, por exemplo. Ele diz assim, e aí o pastor entra em contato. Aí se mostra que é homem de Deus que não tem orgulho. Que, porque você inclusive, já aconteceu isso, né? Já aconteceu. Daí, assim, porque me buscam, então, mas você acha que eu não busco? Queridos, eu viajei esse Brasil aqui, indo em vários lugares e dizendo assim, não, tu tem algo que eu não tenho, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Inclusive, hoje está indo para viajar também. Inclusive, tô indo hoje viajar para uma escola profética e vou lá e encontrar o profeta de novo e dizer assim, ora por mim, fala aí, Deus tem alguma direção nova aí dentro daquilo que eu estou fazendo. Porque assim, porque eu não sou super-herói, não sou super-homem. Eu sou um chamado a estar junto, os 5 ministérios. E foi poderoso. Quando juntou 5 ministérios aqui na nossa cidade, na escola profética, Deus rasgou o céu. E teve palavra e direção para muita gente. Só que às vezes, por causa dos problemas que as pessoas têm, elas não conseguiram se libertar. Lucimara, eu acho que eu te respondi, né? Falando exatamente disso. Você precisa aprender o processo para ser liberto. Não basta simplesmente... E confissão, vou explicar mais uma vez, não é relato de problema. Confissão quer dizer concordar com. Anota aí, Lucimar. Não é tu pegar e confessar uns aos outros para ser curados. É um outro nível de confissão. Confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Precisaria de uma instrução específica para ti sobre isso. Então não saia contando o problema da tua vida para irmão, não. Tem um monte de desviado dentro da igreja, um monte de gente falsa. E é o lugar para ele estar mesmo dentro da igreja, para ser transformado. Não estou falando mal da igreja, amo a igreja do Senhor Jesus e é o lugar. Só que assim, essa história de ficar falando para as pessoas pode ser um problema para a sua vida. Fale com aqueles que são preparados para te ouvir. E acho que encerramos aqui a resposta para ela. Ela está dizendo, glória a Deus. Mas é isso, o mais importante é você começar, a gente começar a entender, né, pastor? Entendermos que precisamos de libertação. E o senhor falou sobre algo, processo. Você aceita Jesus, ok, aceitou Jesus. Infelizmente, a gente já viu dentro das redes sociais, né, falando, porque nós estamos nas redes sociais, alguns cortes que a gente faz, a gente lança nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Se você não segue, sigam todas essas, tá? Agnaldo Felipe Silva está lá, um está com o pastor Agnaldo Felipe Silva, ou só outro, Agnaldo Felipe Silva. E algumas pessoas às vezes dizem, porque o sangue de Jesus tem poder e ele cobre tudo. A gente já falou, tem um processo, tem uma maneira de orar, tem uma forma de orar. Não é uma fórmula, não, tem a forma específica que você acessa desde os portais, horários específicos, querido. Horários, exatamente, horários específicos para você orar. Você não ora de qualquer jeito e a qualquer hora. Tem horários específicos que você acessa, tem acesso ao tribunal. Tem tribunal celestial. Meu Deus, é muita coisa. Só que esse muita coisa não é para dizer assim, estou perdido, é melhor ficar onde eu estou, estacionado, não. Muita coisa no sentido assim, é um processo, você vai aprendendo e depois que você aprendeu. Tivemos aí uma imersão poderosa há poucos dias, Brahá, o código da bênção. Coisas que... E eu fico feliz de ver as pessoas já se comunicando, falam comigo, escutam uma pregação, já me abençoam. Não falo financeiramente, querido, estou falando de bênção. Porque quando você ouve... De palavras. Então tem códigos ali, código para as finanças também, que são bíblicos. E que a igreja perdeu porque se distanciou de Israel. Então tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Isso não tem nada a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa prática em andar no Espírito, andar com Deus. É viver as coisas de Deus e proclamar essa palavra. Declarações também que nós podemos fazer, que são versículos. Tudo isso nós estamos semeando
compartilhando com a Igreja de Cristo para que todos possam acessar e crescer. E o nosso desejo é ver uma igreja curada, é uma igreja que possa avançar dentro do propósito e do destino que Deus estabeleceu. Maravilha. Queridos, estamos hiper com horário avançado, meu Deus, quase 11 horas já da manhã. Mas bênção de Deus, eu digo assim, ó, para você, eu estava olhando aqui o relógio, eu estava olhando o horário, né? E deixa eu ver, só rapidamente aqui, pessoal, passa aqui, deixa eu ver se eu consigo olhar no celular mesmo. Nós olhamos aqui para o lado porque a televisão está ali. Tá? Tinha uma pergunta específica ali que eu gostaria, sobre libertação, né? Que é só para a gente finalizar. Deixa eu ver se a gente acha ali rapidinho. Ali, oração, é isso, né? Era ela mesmo? Tá. Não, tudo bem. Se a gente não achar, não tem problema. Eu quero fazer um convite para você, enquanto o pastor está olhando ali, eu quero fazer um convite para você muito importante. Quinta-feira que vem, às 19h30, o café não vai ser às 9 horas da manhã, tá, querido? Vai ser às 19h30. Nós vamos fazer um horário à noite para que você possa estar em casa. Você vai reunir a família, vai botar na televisão lá. Você vai reunir toda a família, junta todo mundo, né? Junta pai, mãe, vô, vó, cachorro, periquito. Todo mundo. Todo mundo. Junta lá e coloca lá, porque vai ser importante. Importantíssimo. A gente quer dar sequência. Por que nós vamos fazer nesse horário? Porque nós queremos derramar na sua vida. Nós queremos derramar na sua vida. Vai ser derramado algo muito importante na próxima quinta-feira. Vai ser derramado de uma forma realmente abundante. E muitos já têm nos pedido, né, para fazer algo à noite específico, né? Então nós vamos fazer em especial, o nosso café sempre é às 9 horas da manhã, toda quinta-feira. Mas vai ser em especial, nós vamos fazer. E aí vai ter aí algumas questões de compartilhar algumas perguntas, algumas coisas ali. Nós vamos passar as informações nos grupos. Se você não faz parte do grupo, acesse o link ali, faça parte do grupo, fique com a gente, nós vamos passar as orientações, vamos passar as informações e vai ser poderoso. Pastor, eu acho que era aquilo ali? Eu acho que já tinha... Acho que era a mesma pergunta. Era a mesma pergunta. Perfeito, então tá. Tinha passado ali, eu achei que a gente não tinha respondido. Obviamente que a gente às vezes não consegue responder todo mundo, né? Não dá, não tem condições, porque tem todo um estudo. E eu espero que você que esteve aqui com a gente hoje tenha assim, se munido. Tem continuidade quinta-feira que vem, tá, gente? Não fique triste aí, não. Tem continuidade. Mas nós falamos, né, de algo muito importante dentro dessa parte das emoções. Ansiedade, medo e a questão do pânico. E que a causa principal é paternidade, né? Ou seja, se você sofre disso, se você passa por isso, se tem situações como essas, por favor, chama a equipe, vamos conversar. Tem um mapeamento espiritual que o pastor faz também, que é poderosíssimo, faz toda uma logística, ou seja, todo um apanhado de tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, o que aconteceu, problemas, causas, enfim, e que pode ser resolvido. Agora, não podemos ficar, né, paralisados assim. Nós precisamos nos libertar. E a libertação, ela é importantíssima, querido. Vai você avançar. E tem algo assim que eu sempre tenho guardado muito comigo isso, pastor, que é a questão de que Cristo está voltando. E Ele quer buscar sua noiva. Só que é uma noiva limpa. Sem mancha, sem mácula. E para isso, querido, isso chama-se, essa limpeza, sem mácula, sem nada, chama-se libertação. Por isso que nós temos trabalhado bastante, né, pastor? Nos últimos, desde que a gente começou a criar, criamos o café lá no início, foi falado sobre várias situações, mas os últimos cafés, eu acredito que os últimos 10 aí, tem sido o tribunal, o altar, portal, o anjos, enfim, uma série de coisas, mostrando tudo que há uma libertação, ou seja, indo para isso. E a gente acredita também que os tempos atuais, né, Deus tem trazido essas revelações, né? Tem mostrado essas revelações para essa parte da libertação. As pessoas, nós todos, inclusive eu, querido, eu tenho... A gente está aqui, mas a gente está sendo liberto também. Né? Creio que o senhor também, né, pastor? Vai estudando, vai mostrando e há muita libertação, né? Glória a Deus por isso. Porque não é só algo que nós não somos bulímicos, né? Nós digerimos tudo que recebemos, nós vivemos o que recebemos e aí nós transbordamos. Eu acho que esse é o mais poderoso. Não é um desejo de instruir naquilo que nós não
estamos experimentando. Pelo contrário, é um desejo de abençoar daquilo que nós vivemos. Nós somos o modelo, na verdade o modelo é Jesus e nós somos exemplo dos fiéis. Então nós nos baseamos nele e pedimos para que todos nos imitem. Alguma pessoa, meu Deus, mas não pode confiar em homens. Não, a Bíblia diz, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque quando você vê Cristo em mim, quando as pessoas verem Jesus em mim, eu estou pronto para ser exemplo na vida das pessoas. E esse processo só acontece com libertação. Glória a Deus. Pastor, vamos orar? E, queridos, nós temos os e-books que já foram, enfim, tanto o e-book dos primeiros ali, na questão dos vícios, a questão da destruição de família, especificamente que já tratamos, e esse também está saindo do forno aí, chama a equipe, conversa conosco aí, que a gente traz orientação. Fique nos grupos, entre os grupos lá, que vai ser poderoso e nós queremos transbordar sobre as suas vidas. Lembrando, último convitinho rapidinho aqui, quinta-feira, 19h30. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós não somos livres por aquilo que falamos apenas. Nós somos livres porque o Senhor, através do teu sangue naquela cruz, nos proporcionou um acesso aonde nós podemos desfrutar da vida de Deus. E nós te louvamos por isso. E sobre esse sangue que eu peço que o Senhor venha liberar sobre cada um dos ouvintes, de quem está nos assistindo nessa manhã, para que eles possam, ó Deus, desfrutar da tua libertação. Mostra o caminho, Senhor, revela aquilo, Espírito Santo, o escondido, aquilo que os meus irmãos não conseguem ver, para que eles possam, ó Deus, ser alertados e sim, vencer todo altar, todo cativeiro, todo jugo, tudo aquilo, ó Deus, que limita o fluir da tua presença na vida deles. Eu abençoo a cada um nessa manhã em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Até a próxima quinta-feira. Obrigado, Manuel. Até. Um abraço para você. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.